E aí, como vocês estão? Vamos aguardar aí todos entrarem. Hoje não vou me estender muito, porque temos aí dois profs especiais convidados, que é a Prof. Ramos, lá de Londrina, e o Prof. Aureno, diretamente lá de Fortaleza, que vão conversar aí um pouquinho com vocês sobre a legislação, tá? Pessoal, olha só, eu vou dar alguns recadinhos bem importantes sobre a revisão, que eu acho que são bem relevantes, e também sobre a prova, né, o local de prova, porque eu sei que tem muita gente que é da região e tem muita gente que vem de fora, tá? Então, o nosso evento, ele será em São José, que é o mesmo local que provavelmente serão aí as provas, tá bom? Então, se você aí tá procurando hospedagem, é bacana que você já procure algum local que seja próximo ali do evento, né? Se você chegar aí na sexta-noite, no sábado, você vai direto pro evento, de lá você vai dormir e no dia seguinte você vai direto aí pra sua prova, que com certeza vai ser em São José, né? Porque tem muita gente que vai chegar, às vezes, aeroporto, de Florianópolis, rodoviária, enfim. É bem pertinho, tá? Pra quem não conhece, não é longe, é a cidade vizinha. Porém, tem trânsito. Então já adianto aí todos, inclusive eu e minha equipe, a gente já vai no dia anterior, né, no sábado, e quem vai fazer a prova já tem que estar ciente mais ou menos onde é o seu local de prova, porque por mais que seja final de semana, a gente já tem que se precaver, né? Concurseiro tem que ser precavido, tem que levar mais de uma caneta, tem que já estar lá no local, saber o local um pouco antes para não chegar atrasado ou não achar o local, tá bom? Então fica a dica aí para quem não é de São José. Quem é de São José, é importante que faça isso também, porque às vezes a pessoa vai muito confiante, não, já sei onde é, tá tranquilo, e no fim acaba pegando o trânsito ali, acaba se atrasando, e a gente já viu muita situação dessa, inclusive a última agora em Guaratuba, do pessoal chegando ali, igual o Pablo contou, né? O cara chegou de moto atrasado, derrubou a moto, deixou a moto caída, o pessoal levantou pra ele enquanto ele corria pra tentar entrar, e fora o resto do pessoal que ficou pra fora, tá? Então, é inadmissível, né, uma pessoa aí se inscrever no concurso público, estudar e se atrasar e acabar perdendo a prova, tá? Então fica a dica pra vocês. Pessoal, outra situação que eu acho bem relevante aí falar sobre a nossa revisão, que são dúvidas frequentes que o pessoal tem. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a revisão, é importante que já aproveite aí a live e pergunta, tá? Já pergunta pra gente esclarecer. Mas vamos lá. A camiseta será entregue no dia do evento, tá? Você adquirindo o ingresso, colocando o seu WhatsApp na hora da compra, automaticamente nossa equipe vai entrar em contato contigo para pegar o tamanho da camiseta, beleza? O local do evento, ele vai ter estacionamento, tá? São, acho que, se eu não me engano, 400, 500 vagas de estacionamento gratuito. Não será cobrado estacionamento, tá? Quem vai de carro tá, ó, tranquilo. O local, ele é bem localizado, então ele fica próximo de restaurantes, de hotéis. Inclusive, tem 3 ou 4 hotéis na frente do centro de eventos, onde será o evento, tá? O centro multiuso. O endereço, na hora da compra também, já tem endereço lá para quem quiser. Mas quem tá no grupo vai receber também localização, vai receber o endereço bem certinho. Alimentação, teve gente que me questionou, Camila, vai ter alguma coisa lá no dia, lanchonete próximo? Como eu falei, tem, né, a região ali é bem localizada, porém, eu já me antecipei e estaremos disponibilizando para vocês no dia uma equipe só para fazer atendimento para refeições, para café, para água, lanche e almoço, tá? Questionei em relação a valores, que eu sei que é uma coisa importante para vocês, então a gente já perguntou sobre valores. Vai ficar uma média de R$ 30 aí o prato feito de almoço, que é um valor bem acessível, você não vai precisar nem se deslocar do local, né? Então, acho importante vocês já se atentarem a isso, né? Às vezes, vou ter que levar um lanche, ou já ficar preocupado que vai ter que sair do local sem conhecer. Não, a gente no próprio local vai disponibilizar esse pessoal, essa equipe, para atender vocês com lanche, com almoço, tá? Quem não quiser almoçar vai ter outros salgados também, enfim. Então, acho que vai atender todo mundo bem tranquilamente. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida relevante que seja importante a gente falar aqui? Já manda aí e aproveita, tá? Eu acho que as principais dúvidas seriam essas, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta importante aí, já aproveita e já manda, que a gente já esclarece aqui agora, pra gente já dar início à nossa aula, tá? Elias, aproveita que tu tá aí na live, já vem buscar a Cristal pra levar, fazer xixi, que ela tá chorando. Pessoal, olha só, hoje é um dia bem importante aí, espero que todos fiquem até o final da live, que quem ainda não comprou o ingresso da revisão, escreve aqui nos comentários que eu quero saber quem são.
Quem ainda não comprou ingresso para revisão, é importante que fique até o final que a gente vai fazer sorteio, tá? A gente vai fazer um sorteio aí de 1 ou 2 revisões. Eu vou pensar no caso e a gente vai fazer aí para quem ainda não adquiriu a revisão. Coloquem aqui nos comentários, por favor, quem ainda não adquiriu. Eu sei que quem é aluno da Implacável, com certeza já garantiu seu ingresso, já garantiu sua camiseta, seu kit, né? A gente tá preparando um kit bem bacana lá pro dia do evento. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, o Everton, isso aí. Enquanto isso, eu vou chamar aqui o Prof. Ramos. Gente, pelo amor de Deus, qual que é o motivo, gente, que vocês ainda não adquiriram a revisão? Pelo amor de Deus. Esse valor aí tu gasta com um sanduíche hoje em dia. É pro teu conhecimento, é pra tua vida. Pelo amor de Deus. Eu sei que vocês querem ganhar no sorteio, só que assim, pelo amor de Deus, né? Quem não ganhar, não pode deixar de ir, não pode, às vezes, economizar, não ir num evento desse, às vezes por causa de 1, 2, 3 questões, até mais que o professor vai falar na revisão, você perder a prova da tua vida, né? Então, por favor, né, pessoal? Concurso de Curitiba. Não estamos falando de outros concursos hoje, tá, Leandro? Outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Esperando a fatura do cartão fechar. Ótimo! Agora, início do mês, eu sei que o pessoal também recebe, então já garantam lá o seu ingresso, tá bom? Com camiseta, até o dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro pra frente, a gente pode ser que tenha vaga, mas sem camiseta daí, tá? Porque daí eu já fechei ali, encerrei os pedidos de camisetas. Fechou? Acho que é isso, pessoal. Eu vou ver se o Prof. Ramos já... Os convidados. Vou chamar ele aqui. E hoje finalizando aí com chave de ouro. Bom dia, Ramos. Fala, pessoal. Bom dia, Camila. Tudo bem? Tudo certo. Olha, prof, se já não bastasse todo dia a gente já acordar cedo, fizeram a gente acordar um pouquinho mais, né? Verdade, é verdade. Juntamente aí com mais de 80 alunos aí, fico feliz da disponibilidade desses alunos, porque 5 horas da manhã não é fácil para o professor, não é fácil para a Camila, mas nós estamos aqui, né, Camila, gratuitamente, né? Gratuitamente, fazendo isso para os nossos alunos, né? Para os nossos alunos, para preparar eles aí, com certeza o primeiro, o segundo, o terceiro colocado será do Implacável Concurso. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Inclusive, quero mandar um beijo enorme pro Darlan, que entrou aí na live. O Darlan, prof, foi um dos nossos primeiros monitores na época do presencial lá em Balneário. Que legal. Na época que a gente não tinha absolutamente nada, só tinha vontade, força de vontade e coragem. E ele topou ali de ser nosso monitor em troca de assistir as aulas do curso. Um baita de um cara muito especial mesmo, um cara responsável que ajudou muito a gente. Eu queria mandar um beijo especial para ele hoje, que ele faz parte aí da nossa história, né? Como tantos outros, né? Mas o Darlan, a Marcinha, Alexandre são bem especiais, porque eles fazem parte lá do comecinho. Talvez se não fosse a ajuda deles, a gente não estaria aqui, né? E não seria o que a gente é hoje. Então são pessoas muito especiais. Ó, o Prof. Aureno já tá na área aí também. Fala, professor. Show de bola. Professor. Bom dia, prof. Então, galera, olha só. Como o Ramos falou, né? Não é fácil. Tipo, pensa eu nem tô estudando para um concurso, mas fiz o compromisso, né? De estar todo dia aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Hoje estamos até o final, né? Quando a gente bota um desafio, a gente cumpre, né, prof? E a vida do concurso nada mais é do que um desafio todos os dias, porque o Ramos, para quem não conhece, ele vai se apresentar, mas também é concurseiro, também já passou muito perrengue, e hoje tá onde tá, é o que é, graças ao concurso público, graças ao estudo e ao desafio de todos os dias. Se ele não tivesse desafiado todo dia de acordar cedo, quantos anos, né, Ramos, acordando cedo para estudar? Muitos anos. Quantas coisas enfrentou para estar onde ele está hoje, ele não... Tem muita gente que desiste no caminho. E um exemplo é essa live, Ramos. Segunda-feira a gente tinha mais de 150 pessoas na live. Aí chegou na terça, o pessoal já ficou pelo caminho e assim por diante, sabe? Isso me deixa muito chateada, porque você sabe que aqui a gente gosta de aluno comprometido, porque a gente sabe que o aluno que é meia boca não vai passar. Não. E a gente fica decepcionado, porque a gente quer que todo mundo que tá aqui, né, no time aqui, vá para frente, a gente quer ver a evolução, a gente sabe que só comprar o curso não vai resolver o problema dele. Não. Que só ter um canal bom não vai resolver o problema dele. Só assistir essa live não vai resolver o problema dele. Então a gente fica chateado, porque a intenção aqui de toda a equipe não tem dinheiro que pague o aluno que manda uma mensagem quando é aprovado, quando fala que a gente ajudou de alguma forma, né? Então eu fico bem chateada mesmo quando os alunos eles não têm o compromisso que a gente às vezes
tem, né? Então, faz parte, né, da vida. A gente tem pessoas que são comprometidas e tem pessoas que não são tão, né, tão assim. Porém, os resultados, os frutos vêm, né? Então, a gente vai ter noção aí, principalmente nessa prova de São José, que vai ser bem concorrida, a gente vai saber exatamente quem plantou a sementinha todos os dias. Sim, então, o com professor pode certeza. falar aí com mais, né, propriedade, que não é fácil, mas vale a pena, né, prof? Com certeza vale a pena. Quantas e quantas vezes acordava 3, 4 horas da manhã para estudar para o concurso da Guarda Municipal, na qual eu exerço o cargo hoje. Então, nada foi em vão. Se eu tenho uma vida um pouco mais confortável hoje, né, Camila? Eu falo para todo mundo, antes de eu entrar na Guarda Municipal, eu descarregava caminhão. Antes da faculdade, eu descarregava caminhão, batia caixa. Não vim de uma família rica, nem uma família que tinha dinheiro. Então, passei no Enem, passei em primeiro colocado no Enem e consegui a bolsa de estudo, na qual eu sou formado hoje em Direito, com 6 pós-graduação. Então, galera, vocês têm que baixar a cabeça e estudar. Então, 5 horas da manhã é o momento realmente de você estar estudando, estar focado, porque os concorrentes estão lá fora também. Vocês podem verificar conforme a Camila falou, são 150 no primeiro dia, já na sexta-feira, 89. Então, muitos vão ficar pelo caminho. Quem está acompanhando essa live sabe muito bem disso. O cara que deixou de assistir essa live vai ficar pelo caminho. Então, uma questão, com certeza, faz toda a diferença. Exatamente, prof. Inclusive, o Ramos estará no evento de revisão, já comprou a passagem de avião, já está garantido. Já está garantido, Londrina, Campinas, Florianópolis. Sem perrengue de carro, dessa vez vai vir direto de avião, vai dar certo. Exatamente, sem perrengue de carro. Então, Londrina, Campinas, Florianópolis, para estar ao vivo com todos os alunos, com aulão, que eu tenho certeza que vai ser o maior de Santa Catarina. E eu tenho um desafio para ti, Ramos. A gente foi até Londrina, fez aí um baita do evento que a gente nem imaginava, contava ali com 300 pessoas, 350, passamos 400 pessoas, né? Graças ao Ramos também que fez, apareceu na TV, apareceu em todos os canais de TV possíveis. Canais de TV, levando o nome da Implacável, que é o principal. Lotamos o evento, foi um sucesso, com certeza foi um dos maiores eventos que a Implacável fez até hoje, mas o meu desafio para o Ramos é o seguinte, né? Já que tem muito desafio para os alunos, vai ter um para o Ramos também. Ô Ramos, o desafio é o seguinte, você vai ter que vir para cá agora dessa vez, e vamos ter aí que lotar o local do evento. São 780 lugares. Olha o desafio. 780. E já estamos quase na metade aí da meta. Mas tem hoje faltam 36 dias aí para a prova, então temos 36 dias para bater essa meta, hein? Vão bater. Com certeza vão bater essa meta, colocar mais de 700 alunos dentro desse aulão. Colocar mais de 700. E com certeza, eu tenho certeza absoluta, Camila, que os primeiros colocados serão no Implacável Concurso. Tenho certeza absoluta, todos os professores, né, Camila? Então, todos os dias aqui muito empenhados em trazer o que realmente importa para vocês. Estudamos a banca FEPESE com muita profundidade. Então, vai passar para vocês o que realmente vai cair. Mas tem que estar lá nesse aulão, né? Com certeza. E hoje o Ramos preparou aí uma aula falando aí alguns itens, alguns tópicos que são importantes em legislação, né, Ramos? Então você pode ficar à vontade aí. O pessoal vai tudo, espero eu, né? Que eles anotem todas as dicas aí. Papel e caneta na mão, que é muita coisa, muita informação. Até mais. Daqui a pouquinho, uma meia horinha, eu volto pro Prof. Aurélio entrar. Perfeito, então. Pode começar. Pode começar? Uhum. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Então, eu fiquei com 3 matérias aqui. Então, a 13022/2014, que com certeza vai estar no seu concurso, com certeza absoluta, tá? O Estatuto do Desarmamento e a Lei de Tortura. São 3 que com certeza vai estar na sua prova. Estudando um pouco sobre a banca FEPESE, ela principalmente pegou muito no pé de Lei de Tortura e pegou também aí no Estatuto do Desarmamento. Ela tem um jeito peculiar de perguntar, não é igual às outras bancas. Por isso que a FEPESE tem que ser uma banca estudada em separado. Por quê? Ela cobra pena. Mas vamos, lá nas suas aulas você fala que abomina isso daí. Sim, nem juiz tem que saber pena. Uma pessoa tem que saber pena, o bandido. É só ele que tem que saber pena, né? Então, até mesmo os magistrados não sabem a pena. Na hora de fazer a dosimetria da pena, eles vão ter que saber a pena mínima e a pena máxima.
mas a banca FEPES quer que o guarda municipal saiba pena. Espero que não caia, mas se cair, com certeza o aluno implacável vai saber, beleza? E vão participando no chat, galera. Vão participando no chat que com certeza essa aula vai ser bastante produtiva. Vamos começar aí com a 13022/2014. Galerinha, vocês estão careca de saber disso daqui, então por isso que vai ser uma revisão um pouco mais rápida, tá? Então tem vídeo do professor Elias lá no YouTube, muito bacana, explicando certinho. Tem o meu vídeo, inclusive, lá de 50 questões, tá? Então, se você não viu, já está perdendo tempo. Mas, vamos lá. O que a banca FEPES, estudando um pouco essa banca, ela vai cobrar? Principalmente o artigo 3º. Se vocês estudaram lá com o professor Elias, já coloca qual que é o bizu que ele usa do artigo 3º, né? Coloca aí. Quem colocar vai ganhar um bom dia meu. É no máximo que eu posso dar, né? Qual é o bizu? Qual é o bizu que o professor Elias usa no artigo 3º? Coloca aí nos comentários qual que é o bizu que o professor Elias utiliza no artigo 3º. Ninguém vai colocar? Pô, tem que ser rápido. Não adianta ir lá pegar lá o bizu lá e colocar aí, pô. Exatamente, Michael. Exatamente. Já começou aí. Exatamente. O Michael foi o primeiro aí. CUP3. O Elias já mandou valendo uma revisão de véspera. Então, isso, CUP3. Exatamente. Ó, o pessoal tá afiado. Exatamente isso. Porque aqui é aula de bizu. Tem que ser rápido, né? Então, o professor Elias, ele coloca lá como bizu CUP3, porque é o mais fácil de você lembrar lá do artigo 3º. Se a gente colocar dentro de uma estatística, o artigo 3º é o que mais cai, tá? É o que mais cai. Então, CUP3, que é o compromisso com a evolução social, que é o C, o uso progressivo da força, e isso a banca vai tentar confundir vocês, tá? O uso progressivo. Em que pese, galera, a literatura já tem mudado esse uso progressivo da força para uso diferenciado da força. Quem faz aí cursos policiais sabe que tem essa diferenciação entre uso progressivo e uso diferenciado. Mas para fins de prova, use somente o uso progressivo, tá? Então, primeiro eu tenho a presença física, depois eu tenho a verbalização, depois eu tenho o contato físico, o armamento não letal e, por último, o armamento letal. Então, uso progressivo da força, tá bom? Então, não vai nessa de literatura, não aprofunda tanto, porque vai cair a literalidade da 13022. Depois, a proteção dos direitos humanos fundamentais, a preservação da vida, o patrulhamento preventivo, que são os 3 P's, beleza? Então, CUP3. Colocando isso, falou sobre o artigo 3º e vai colocar como artigo 3º, colocou o artigo 3º, esquece, não termina de ler. Já puxa uma flechinha e coloca CUP3. Depois você vai fazer a análise dessa questão. Belezinha? Por quê? A hora que você lê, ele vai perguntar sobre o CUP3. Beleza? Então, parabéns a todos. Acho que foi o Michael que acertou o primeiro aí. Então, parabéns aí, porque exatamente isso é o bizu lá do professor Elias, que eu acho o melhor bizu aí para vocês gravarem, beleza? Diante das competências, eu divido ela em duas, tanto a competência geral quanto a competência específica. Quando eu falo em competência geral, é somente o que disciplina lá o parágrafo 8º do artigo 144 da nossa Constituição Federal, que é a proteção de bens, serviços e instalações municipais. Esse é a competência geral, mas ele vai pegar a competência específica, em que pese também são 18 incisos. Eu, logicamente, não vou ficar lendo para vocês os incisos, mas coloca na cabeça como uma ideia geral. Na hora lá, vai dar um branco em vocês, concordam? Vai dar um branco em vocês. Mas coloquem algumas palavrinhas-chave na cabeça de vocês. A palavra prevenção. A palavra prevenção, salvo engano, é mais de 26 vezes ela vem na 13022. Então, a Guarda Municipal ela trabalha muito no exercício da prevenção, tá bom? Porque a banca vai querer trocar para repressão e não prevenção. Então, colocando na cabeça que as competências específicas parte do pressuposto lá dos verbos de prevenção e também a integração entre os órgãos policiais. Colocou como integração e prevenção, você mata praticamente todos os verbos das competências específicas, beleza? Obviamente, deu para gravar? Ok. Não deu para gravar?
já vai nesse bizu. Coloca a palavra prevenção na cabeça que você mata praticamente todos os verbos lá do artigo 5º, belezinha? Muita atenção também. Se falar alguma coisa de trânsito, tá? Então, inclusive o STF já pacificou esse entendimento, após 2014, já pacificou esse entendimento, que a Guarda Municipal atua no trânsito. Inclusive na Guarda Municipal na qual eu faço parte, atua muito no trânsito, tá bom? Então, falou sobre trânsito, está correto. No que tange a criação da Guarda Municipal, a pegadinha vai estar no artigo 6º. O município pode criar por lei a sua Guarda Municipal. A banca vai trocar por decreto ou por qualquer outro, mas não, é por lei, tá bom? Então já anota no seu material que as principais pegadinhas no que tange a criação da Guarda Municipal é referente ao artigo 6º. Ele vai trocar que o município pode criar por meio de decreto. E não, é somente por meio de lei. É fácil, mas na hora pode ser que confunda. Quando eu falo do quesito de ingresso, você pode verificar lá, eu estou fazendo quesito por quesito, beleza? Não estou lendo aqui os artigos porque uma aula fica muito sem bizu e uma aula de literatura. E aqui não é para vocês ficarem lendo. Lendo, vocês vão ler, com certeza a leitura obrigatória é na casa de vocês. Mas o que eu estou passando para vocês é que, analisando provas do Brasil inteiro, é o que principalmente eles estão pegando nas pegadinhas. Principalmente eles estão perguntando isso. Ao ingresso, vai estar lá, que vai estar no edital de vocês, né? Maior de 18 anos, vai estar tudo lá, beleza? Mas o que vai pegar? Vai estar lá no inciso 8º, tá? Minto, inciso 7º. Vai estar lá, idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Eu já vi cair em prova colocando Poder Judiciário Municipal. Galerinha, não existe Poder Judiciário Municipal, beleza? Então, o Poder Judiciário ou é estadual, ou federal, ou distrital. Então, muito cuidado. Ele não vai ficar perguntando lá quantos anos, qual é a idade mínima para entrar na Guarda Municipal. E se perguntar também, é algo muito fácil. A principal pegadinha vai ser lá no inciso 7º, beleza? Então, muito cuidado, que a idoneidade moral é comprovada pela investigação social, que é uma das fases, tá? Uma das fases que vocês também vão ter que passar. Vão ter que colocar lá as certidões criminais, tá? E possivelmente ainda tem uma investigação por parte do Corpo da Guarda Municipal, beleza? No que tange a capacitação, tá lá no artigo 12, é facultada ao município. Outra pegadinha de prova, ele vai colocar que é obrigado o município. Não, é facultado o município a criação de órgão de formação. Balneário Camboriú tem o seu centro de formação. Londrina, onde eu atuo, tem seu centro de formação. Mas não é obrigatório a Guarda Municipal realizar. Mas a capacitação dos senhores, obrigatoriamente, tem que ser um centro de formação vedado a de instrução militar. Ah, Ramos, mas eu estou bem inteirado aí da situação e agora vai ser permitido. Galera, esquece conhecimento além da 3022. Se perguntar, é vedado de caráter militar, tá? Vedado nos treinamentos militares. Então, vocês vão passar por um curso de formação dentro de uma instituição civil, qual seja Guarda Municipal, Polícia Civil, que foi no caso de Itapema, né, Camila? Itapema foi lá para Florianópolis, salvo engano. Foi na escola da Polícia Civil, então tem que ser em treinamento civil, beleza? Então é bem tranquilo quanto a isso também. Principalmente vedado o treinamento e aperfeiçoamento de forças militares, que está lá no parágrafo 3º do artigo 12, beleza? Passando agora para o controle. Isso aí despenca, pelo amor de Deus, muita questão disso. Controle. Vai ter dois tipos de controle, seja o controle interno, seja o controle externo. Quando eu falo de controle externo, tá? Externo, lembre-se de ouvidoria. Ouvidoria. Já coloca na cabeça que eles vão tentar confundir ouvidoria com corregedoria. Ouvidoria. Ouvidoria vai ser independente de quantos guardas municipais tiver. Então, se tiver 5, 10, 20, obrigatoriamente vai ter que ter ouvidoria. Logicamente vai receber reclamações dos munícipes, elogios. É isso que a ouvidoria faz. Porém, a corregedoria é um órgão interno, de controle interno. Ele vai fazer investigações
punições de guardas municipais. É obrigatório, Ramos? Depende. É obrigatório se a guarda municipal for armada ou se a guarda municipal tiver acima de 50 servidores da guarda municipal, beleza? Aí é obrigatório ter corregedoria, na qual hoje eu exerço o cargo de corregedor aqui na minha cidade, porque nós estamos aí perto de 400 agentes. Então é obrigatório ter corregedoria. Nós somos em 4 corregedores aqui. Prerrogativas. Eu já vi cair que não é uma prerrogativa, é um direito. Por mais que eu concorde que seja um direito, tá? Se vier para vocês sobre assegurado guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva, beleza? Então isso é uma prerrogativa do guarda municipal. Professor, é possível cobrar a diferença da quantidade de efetivo dos municípios referente ao artigo 7º? Sim, é possível porque é muito fácil, tá? É possível? Sim. Mas se vier essa questão, é uma questão dada, beleza? Porque é muito fácil. Mas a cada dia que está passando, eles estão diminuindo a cobrança desse artigo 7º, tá? Eles estão colocando mais o artigo das prerrogativas, beleza? Porque a banca vai querer trocar quando sujeita à prisão depois da condenação definitiva. E não é condenação antes, tá? Prisão antes da condenação definitiva. Das vedações, eu já expliquei para vocês que as vedações são de caráter militar. Tudo que vier de caráter militar é vedado ao guarda municipal. Então eu não posso chamar um guarda municipal, por exemplo, de cabo, de sargento, de subtenente. As divisões militares não podem fazer parte da guarda municipal. Por exemplo, aqui na cidade de Londrina trocou, né? Vamos supor, o cabo seria o supervisor, o sargento seria inspetor, eu vou ter inspetor geral, eu vou ter o diretor, que no caso seria um tenente, um capitão, beleza? Então tudo que vier de caráter militar é vedado. E o artigo 20 despenca, então coloca no seu material, artigo 20 despenca, e vai estar literalidade sobre a representatividade que a guarda municipal tem, qual seja, que é reconhecida a representatividade das guardas municipais lá no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais. Então sempre vai ter a literalidade do artigo 20. Então muito cuidado, já coloca aí que a maioria das bancas estão pegando muito no pé da representatividade, beleza? E já caiu muito aí sobre as prerrogativas da Guarda Municipal, como trocando aí como direito, tá? Guarda Municipal de Goiás 2020, 21 e 22 cobrou isso daí. Então, muita atenção. Na instituição da Guarda poderá ter referência militar até 4 anos após a Constituição? Poderá sim, tá? Eu não posso misturar que eu não posso ter uma instituição militar formando um guarda municipal ou um militar à frente da corporação. Então, não posso confundir isso daí, tá? Inclusive, o comandante da Guarda Municipal de Londrina, na qual faço parte, é um coronel. Beleza? Superando a parte da 13022, que não é uma lei tão complexa, mas com certeza vai cair no seu concurso, tá? Então, pega esses bizus que eu passei para vocês, que se você analisar todas as provas de guarda municipal, o que mais cai. Você viu que não é tanta coisa. Expliquei para vocês aí em 15 minutos. Não é tanta coisa, mas as pegadinhas são principalmente no que tange ao artigo 3º, tá? E todos esses que eu falei para vocês. O artigo 3º, 4º, 5º, o 12 e o 18 e o 20. Isso, você sabendo disso aí, com certeza você vai matar pelo menos 80% do que tange a 13022, beleza? Então já peguei para vocês e exemplifiquei. Tem um tempo rápido aqui para tratar sobre esses assuntos e com certeza lá no aulão de véspera, aí sim, eu vou ter um pouco mais de tempo, com certeza absoluta, eu vou detalhar um por um para vocês, beleza? É aquela revisão geral, por isso que eu faço questão que vocês estejam lá nessa revisão, porque é ali que você vai lembrar dos bizus, das brincadeiras dos professores. Então, eu tenho certeza absoluta que é de grande valia você estar lá com a gente.
Como esse assunto aí é bem importante, acho legal a gente fazer aí uma perguntinha para os alunos. E quem acertar vai ganhar uma revisão de véspera. O que você acha? Bacana, bacana. Então, bola uma questão boa aí e pode lançar. Qual? Quem for o primeiro a responder vai ganhar a revisão, hein? Tá. Então, como eu já fiz da 3022, eu vou fazer de uma questão. Vou fazer uma de tortura. Pode Beleza? ser. Então já se prepara aí, galera. Já se prepara aí. Vamos lá. Estatuto do Desarmamento. Já pega aí, já coloca um traço no seu caderno e vamos falar sobre o Estatuto do Desarmamento. Galerinha, a FEPES fez um concurso de agente penitenciário, DEAP, em Santa Catarina, em 2019. Eles pegaram muito no pé, tanto da lei de tortura, quanto no Estatuto do Desarmamento. Mas eles cobraram o quê? Penalidades. Penalidades. Então, é decoreba. Mas, Ramos, eu não consigo decorar. Tá, calma. Por isso que eu trouxe alguns bizus aqui para vocês, tá? Vamos lá. Na penalidade, o que eu tenho que saber? Vamos passar um pouquinho lá para o direito penal. Eu tenho que saber, principalmente, a diferença de detenção para reclusão. Porque, sabendo isso daí, você já sabe a maioria das penas. Porque ele vai colocar penalidade igual. Então, eu vou ler rapidamente aqui o que dispõe a prova de agente penitenciário. Ele colocou lá, conforme dispõe a 10.826 de 2003, a posse irregular de arma de fogo. Então, primeiramente, eu tenho que saber a diferença de posse e porte. Posse, está dentro da minha residência, tá bom? Está dentro da minha residência. Então, eu tenho a posse dela. Quando eu estou na rua, eu estou com ela na cintura, eu estou portando, tá? Então, qual que é mais grave? A posse ou o porte? Obviamente, o porte ele é mais gravoso. Então, a pena eu tenho que elevar. A posse, se for de um calibre permitido, Ramos, mas tem 500 mil decretos. Esquece os decretos, cara. Esquece os decretos. É letra fria de lei. Esquece. Mas o que é? O 38 agora é um calibre permitido ou um calibre... Esquece isso daí. A banca gosta de perguntar, ela vai colocar lá. João estava em posse de uma arma de uso permitido. Ele não vai colocar se era uma calibre 9mm, se é uma calibre 380, se é um revólver calibre 38. Esquece isso, tá bom? Os decretos se esquecem. Ele vai colocar principalmente sobre as detenções e reclusão. Ele vai colocar pena de detenção de 1 a 2, pena de reclusão de 1 a 3, pena de detenção de 1 a 3. Então veja, aqui eu estou lendo exatamente o que a FEPES fez. Ela colocou pena, no caso da posse irregular, detenção de 1 a 2, reclusão de 1 a 3, detenção de 1 a 3. Pô, se a banca colocou duas penalidades iguais, 1 a 3, uma ela colocou reclusão e a outra detenção, por óbvio, o examinador quer saber se você sabe a diferença de detenção para reclusão, beleza? A pena de detenção é um pouco menor, tá? Quando eu falo em detenção, lembra lá sobre os regimes iniciais da pena, tá? Quando eu falo em detenção, é vedado o regime fechado, em que pese também o STF já tem um posicionamento diferente quanto a isso, tá? Mas, para vocês, não cai jurisprudência. Não cai jurisprudência, não cai entendimento simulado, esquece isso daí, beleza? Não fica tentando adivinhar muito, porque vocês vão acabar se complicando, beleza? No caso aí, já falaram aí que a penalidade, detenção de 1 a 3. Exatamente, detenção de 1 a 3. Mas no caso desta lei, eu tenho que saber quais são as penas de detenção e quais são as penas de reclusão. Então já coloca no bizu aí, coloca no bizu. As penas de detenção, somente eu tenho 2. Detenção, somente eu tenho 2. Não é mais fácil gravar 2 do que um monte, né? Então colocou detenção, omissão de cautela e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Colocou isso na cabeça, que isso é detenção, o restante é reclusão. Beleza? Então, falou sobre penalidade. O primeiro bizu, já lembra, omissão de cautela e posse irregular de arma de fogo é detenção. O restante é reclusão. Com certeza absoluta, você já vai matar muitas questões só sabendo desse bizu. Só sabendo disso daí. Porque eu tenho vários outros crimes. Eu tenho um porte legal de arma de fogo de uso permitido. Porte, não posse. Também, aí vai ser uma pena de reclusão de 2 a 4. Eu tenho disparo de arma de fogo. Obviamente, né? Alto grau de reprovabilidade. Então, eu tenho a penalidade de 2 a 4 em multa. Eu tenho posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Então, veja bem.
Eu falei sobre a posse de arma de fogo de uso permitido. E isso aí cabe pena de detenção. Se for posse de arma de fogo de uso restrito, aí sim será pena de reclusão de 3 a 6. Comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo também é pena de reclusão. Então, se eu souber do bizu que pena de detenção é somente 2 crimes, quais sejam omissão de cautela e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, eu já mato a maioria das questões da FEPESE, beleza? Eu sou contra fazer esse tipo de questão. Mas entre eu ser contra e vocês estudar para a banca FEPESE, vamos estudar para a banca FEPESE, beleza? A banca FEPESE, infelizmente, ainda cobra pena. Se ela cobra pena, vamos estudar pena. E somente os 86 que estão ao vivo já sabem desse bizu. O bizu da posse e porte. Pena de detenção e pena de reclusão. Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui também do crime agora de tortura, para nós encerrarmos com chave de ouro, tá? Então, pega aquele bizu lá do Estatuto do Desarmamento, porque a banca vai querer cobrar isso de vocês. Já na lei de tortura, vamos aos principais bizu. É bem fácil, tá? Vamos lá. O que constitui o crime de tortura? Primeiro, eu tenho que ter dolo, tá? Eu já tenho que ter um dolo. Vai ser analisado o dolo. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental. Principal pegadinha. Ele vai colocar causando-lhe sofrimento unicamente físico ou somente físico. Não. Tanto físico quanto mental. Por que, Ramos? Eu posso torturar uma pessoa sem relar nela, sem tocar nela. Eu não posso. Eu posso colocar lá, por exemplo, uma música. Eu posso colocar um ruído. Eu posso somente verbalizar com ela. Sem ao menos tocar, sem causar o sofrimento físico, eu posso causar um sofrimento mental. E neste caso é crime de tortura. Mas eu tenho que ter o dolo. Lembra que eu expliquei para vocês? Qual que é o dolo? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Por exemplo, um policial, guarda municipal, qualquer um que seja, ele chegou numa localidade, chegou numa ocorrência e a menina teve lá um celular furtado. O policial em patrulhamento observa lá um meliante com as mesmas características, faz abordagem diante da fundada suspeita. Para esse meliante confessar onde está o celular, eu mantenho ele a intenso sofrimento físico ou sofrimento mental. Então, eu estou tendo o dolo, eu quero que ele confesse um crime. Aí eu vou estar diante do dolo específico do crime de tortura. Beleza? Basicamente é isso. O que mais cai também? Provocação também na ação omissiva. Se eu tenho o dever de evitar aquilo ali, eu também respondo na qualidade de omissiva. Eu não fiz, mas eu me omiti, também respondo por tortura. Isso aí, com a finalidade de agir, exatamente. Exatamente isso. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental, com forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tá? Mesma coisa que eu expliquei para vocês. Principalmente eles vão dar para vocês aí exemplo relacionado à segurança pública, tá? Então você se deparou com essa questão, já verifica se tem dolo específico. Se tem dolo específico, aí eu vou considerar como tortura. Muita coisa cai também lá no parágrafo 4º, que é o aumento de pena no caso da tortura. Então, aumenta-se o pena de 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. Se o crime é cometido por agente público. Então, a Camila não é um agente público, mas ela pode praticar o crime de tortura? Sim, ela pode praticar um crime de tortura. O Ramos aqui, o professor Ramos, no exercício de sua função, tá? Que daqui a pouquinho, inclusive, eu tenho que colocar a minha farda e estar lá trabalhando, né? Se lá no exercício da minha função, por exemplo, né? Atualmente eu sou corregedor. Eu tô cheio de audiência hoje, tô cheio de audiência. E durante essa audiência, eu submeto alguém a intenso sofrimento mental, tá? Durante essa audiência, eu estou no exercício da minha função enquanto guarda municipal e
eu submeto alguém a intenso sofrimento mental para uma confissão de um crime, por exemplo, durante essa audiência, seja ela numa sindicância, seja ela no procedimento administrativo disciplinar. Eu estou no exercício da minha função, estou como agente público. O grau de reprovabilidade dessa conduta é maior ou menor que a Camila? Maior, porque o que se espera do agente público? Espera, por exemplo, um grau de probidade muito maior do que um terceiro. Então, eu tenho que dar uma penalidade maior, porque o grau de reprovabilidade diante da situação na análise do caso concreto é muito maior, beleza? Então, cai muito aí que o agente público aumenta-se de 1/6 a 1/3. Também se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60. Anota aí, 60 anos. Ele vai colocar como 70 anos, para confundir vocês. E se o crime também é cometido mediante sequestro? Também cai muito sobre a condenação. A condenação acarretará a perda da função ou emprego público, de forma automática, tá? Interdição para os seus exercícios pelo dobro do prazo da pena aplicada. Muitas bancas colocam que não é automático. Você for condenado por crime de tortura, você já vai perder sua função pública, independentemente do trânsito julgado da sentença administrativa, beleza? O crime de tortura é tudo de ruim. Então, ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia, beleza? Então, como nós queremos tirar esse crime, essa conduta das pessoas, então eu coloco ele na penalidade praticamente máxima. Então, ele é inafiançável, insuscetível de graça e indulto. Aqui, no parágrafo 7º, terminando, ele tem uma diferença entre a jurisprudência, tá? O entendimento do STF e a lei. Mas, Ramos, o que eu coloco? Vai na lei, cara. Esquece o que o STF já decidiu, o que a STJ já decidiu. Mas, Ramos, existe julgados no STJ? Sim, existe julgados. Existe julgados no STF? Sim. Para o regime de cumprimento de pena, é vedado o regime fechado. Por quê? Vai depender da análise do caso concreto. Eu não posso colocar, por exemplo, crime de tortura, colocar lá de 1 a 4, que é a penalidade de omissão, por exemplo. Ou o caput lá do artigo de tortura, que é de 2 a 8. O cara leva 4 anos, certo? 4 anos é regime fechado? Sim ou não? Não, né? 4 anos não é regime fechado. Mas se eu analisar o parágrafo 7º, eu vou entrar no regime fechado, tá? Então, o condenado do crime previsto nessa lei, salvo as hipóteses do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. É isso que você vai colocar na sua prova. Por mais que tenha aí entendimento diverso. E vamos lá para a perguntinha para fechar com chave de ouro do bizu de pena do crime de tortura. A penalidade de reclusão de 4 a 10 anos. Que modalidade é esse crime de tortura? A modalidade de crime de tortura, que a pena é de 4 a 10. Primeiro que responder. Sejam rápidos. Vamos lá. Não vale pesquisar no Google, né, Ramos? Não vale pesquisar no Google. Vocês sabem que tem várias modalidades, né? Eu tenho a omissão, eu tenho a tortura, né? Eu tenho lesão corporal seguido, lesão corporal gravíssima. Quem colocou lesão corporal gravíssima? Daniele. Exatamente, Daniele. Muito bem, parabéns. Oh. Parabéns, lesão corporal gravíssima, né? Então, grave ou gravíssima, eu vou considerar, tá? Lesão grave ou gravíssima é de 4 a 10. Então, eu tenho a omissão, que é de 1 a 4, beleza? Então, se eu estou me omitindo, qual que é a penalidade? 1 a 4. Aí eu tenho essa penalidade de detenção, tá? 1 a 4, detenção. Reclusão, tudo depois é reclusão. Se eu tenho tortura lá no caput, é de 2 a 8. Se eu tenho lesão corporal grave ou gravíssima, de 4 a 10. E se eu tenho como resultado morte, de 8 a 16. Beleza, galera? Bom, então, meu tempo também estourou aí certinho, 30 minutos. Isso que é prof bom, hein? Eu achei engraçado aqui, o aluno ele foi digitar rápido, né? O gravíssimo saiu lesão grave grávida. Lesão grave grávida. Verdade. Tentando ganhar o mais rápido, né, Nazário? Tentando ganhar, porque, ó, de verdade, né, galera? A revisão, isso aí eu falei para vocês em 30 minutos, de forma rápida, de forma sucinta aqui, né? Vocês viram que passaram rapidamente os 30 minutos aqui, né? Mas imagina como que é a vibe, galera. A vibe lá
entendeu? Eu já vou para minha terceira revisão presencial, vou para minha terceira revisão. E cada vez que eu subo no palco, aquela ansiedade, aquele frio na barriga ainda toma conta ainda, né? Por mais que eu já sou professor há 10 anos, ainda toma conta, porque a nossa responsabilidade é muita em levar vocês para aprovação, né? Então, aquela vibe dos professores, e a Implacável só seleciona os melhores professores do Brasil inteiro, né, Camila? Então, é o Brasil inteiro que está indo justamente para passar aí 10, 12 horas aí com vocês nessa super revisão. E lá é só bizu, cara, é só bizu, entendeu? É aquela vibe, aquele clima ali é muito bom antes da prova. Na minha aprovação, nos diversos concursos que eu passei, eu não tive essa vibe. Então, para mim, foi um pouco pior. Mas com certeza absoluta, vocês lá vai aproveitar muito. Os professores estão com um gás muito bacana para chegar lá e com certeza fazer a melhor revisão da tua vida. Tenho certeza absoluta disso. Certeza. Ô Ramos, você que é prof 10 anos, já deu aula em vários cursos aí, conta qual que é a sensação. É ou não é uma energia diferente que nossa galera? Com certeza. É uma energia completamente diferente. Eu estive em salas de aula com mais de 100 alunos, né? Eu dou aula já há mais de 10 anos, inclusive em cursos de formações, porque quando vocês passarem tudo, ainda vai cair ainda em curso de formação, que vai ter outros guardas instruindo vocês. Mas chegar lá, o olho no olho, né, Camila? O olho no olho é igual. O dia a Camila me falou uma coisa, eu achei muito interessante. É a mesma coisa que você assistir futebol pela TV e futebol no estádio. Eu sou corintiano, todo mundo sabe aí que eu sou corintiano. E gosta de todinho. E pela TV é uma coisa. E eu fui lá ano passado, eu fui 4 vezes para Itaquera. E quando você está lá, cara, é uma sensação inexplicável. E a mesma coisa a revisão de vocês. E é a prova da tua vida, cara. É a prova da tua vida. Eu falei para vocês, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. O conforto que eu tenho hoje, que eu consigo dar para minha família, foi graças à Guarda Municipal. Eu descarregava caminhão, tinha uma motinha velha pingando óleo quando eu entrei na Guarda Municipal, só que eu acordava às 3 horas da manhã, porque eu fazia faculdade ainda às 8 da manhã, eu acordava às 3 horas da manhã e ficava estudando até às 7 horas da manhã. Então vai depender do esforço de vocês. E não é gasto, é investimento. Isso não é palavra de coach, de professor, nada não. É investimento mesmo. Até hoje eu invisto nos meus estudos. Se eu colocar aqui, se eu passar aqui a quantidade de livro que tem ali atrás para me preparar uma aula para vocês, tudo isso é investimento. Tem livro de 300, 400, 500 reais. Mas isso é investimento. Então, investe em você para você colher o fruto lá na frente. Então, não fale com quem desanima vocês, não. Porque quem desanima, normalmente, é cara que nunca construiu nada. Então, chega lá numa delegacia e fala, delegado, compensa estudar? Chega num juiz e fala, compensa estudar? Chega num promotor e compensa estudar? Chega num guarda municipal e compensa estudar? Pergunta para quem venceu na vida. Não pergunta pra gente derrotada, não. E ele com certeza não vai querer ver você melhor que ele, né? Com certeza. Com certeza. Vai querer ver você melhor que ele. Pô, isso é jogo de carta marcada. Cara, eu não tenho ninguém na minha família concursado. Entendeu? Então, cara, baixa a cabeça. Ó, são mais de quase 90 alunos aí. Baixa a cabeça, estuda, adquire lá a supervisão de véspera. Todos nós vamos estar com aquela energia, com certeza, vamos tirar foto, vamos conversar, passar os melhores bizus para chegar na hora da prova, com certeza absoluta. Vocês vão lembrar desses bizus, essas brincadeiras, com certeza vai ser de grande valia. É isso aí. Ramos, queria novamente agradecer aí tua disponibilidade, como sempre, em atender os nossos pedidos doidos aqui, malucos, né? Mas vestindo a camisa, é um baita de um cara. Já falei várias vezes que é uma honra ter você. Time, né? Foi Deus que apresentou você, que colocou você eu que agradeço sempre. Família, que é uma pessoa muito especial. Quando saiu o São José, eu falei, o Ramos tem que vir. Quando eu fui para lá, a próxima é em Santa Catarina. Eu fiquei, de verdade, fiquei muito feliz, Camila. Fiquei muito feliz com o convite. Até eu passo aqui para minha família, para minha esposa. Eu fico muito feliz quando recebo o convite de vocês para dar uma aula, para dar uma palestra, para dar uma aula gratuita. Eu me sinto muito lisonjeado, porque a gente faz isso com o coração, né, Camila? E eu acredito na Implacável Concurso por causa disso. Eu conheço cada um dentro da Implacável Concurso, desde os vendedores, do pessoal do administrativo, da Camila, do professor Elias. Eu conheço cada um e eu sei da história de cada um. Eu nunca colocaria o meu nome numa empresa que fosse enganação. Não colocaria, porque eu não coloco dinheiro acima de tudo.
né? Quem me conhece sabe disso. Tem alunos meus aí que, inclusive, está na live, eu coloco o dinheiro na frente de tudo, principalmente na frente de caráter. Como eu sei da qualidade dos professores, eu sei da qualidade do curso, né? A Camila tá a semana inteira levantando aí 4 horas da manhã para estar aí com vocês. Então, não, isso vocês podem saber. Qual outro curso faz isso por vocês? Gratuitamente, né? Coloca a mão na cabeça e vem com a gente. Vem com a gente que aqui a família é grande. É só colar que é sucesso, não Com tem segredo, né, Ramos? Com certeza absoluta. Manda um beijão aí para a esposa, para a família e te aguardamos aí então dia 2, presencialmente lá em São José. Com certeza, dia 2, já tô Londrina, Campinas, Florianópolis. Show. E com certeza estaremos aí para fazer aquela super revisão. E com certeza, quem vai primeira vez aí na revisão, coloca eu aí. Quem vai a primeira vez na revisão, coloca eu aí, porque vocês vão ver a energia. E depois vocês me cobrem, tá? Pode me cobrar mesmo. Pode me cobrar. Se vocês se arrependerem, pode me cobrar. É isso aí. Valeu, Ramos. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Show de bola, pessoal. Agora eu vou achar aqui o Prof. Aureno, já vou chamar ele aí na live para ele dar continuidade aí à aula de vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar, convidar, vamos ver. Para a gente não se estender muito. Hoje a live é um pouquinho mais longa, tendo em vista que tem 2 assuntos bem importantes, né, pessoal? 2 profs, e também aí para a gente poder trocar uma ideia sobre a revisão e tirar dúvidas. Aproveitar aqui que é o último dia, prof, de live. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Tô acordando todo dia cedo, prof. Tô acabada, igual dos outros. Eu tava percebendo ali, né? Eu sei que é um trabalho muito aí gastante, mas dá pra perceber. Eu até agradeço muito aí o convite. Pessoal, vocês estão em boas mãos, viu? Essa mulher aqui, meu irmão do céu. Pensa na admiração que eu tenho, né? Eu sigo ela no Instagram já há um tempo. Ela posta que está estudando, que está trabalhando, que está construindo, juntamente com o professor Elias. E eu sempre costumo falar para ele, rapaz, a tua equipe é diferenciada, viu? Eu falei que é uma bomba prestes a explodir. Quando acertar o ponte ali, meu irmão, vai ser internacional. Se tivesse concurso nos Estados Unidos, a Implacável estava lá. Com certeza, com certeza. Até esses dias foi engraçado, a gente fez um sorteio. A gente criou um projeto Implacável e selecionou um aluno de cada estado para fazer parte do projeto. A gente vai fornecer ali 1 ano de, não só o curso, mas a gente vai oferecer uma assessoria para eles durante 1 ano, né? E daí eu ainda pensei, será que a gente vai ter um aluno de cada estado para participar do sorteio? Olha, eu fiquei impressionada. A gente conseguiu esse feito. A Implacável chegou em cada cantinho do Brasil, o que é muito difícil, né, prof? Mas através aí da internet a gente consegue fazer isso. Então é uma honra, inclusive, conhecer o Prof. Aureno aí, lá do outro lado, né? A gente está aqui no Sul, ele está lá no Nordeste. Uma honra tê-lo aí na equipe. É um cara muito gente boa, que veste a camisa, que é comprometido, que é o que a Implacável procura. Professor que, além de ser bom, é comprometido e que pensa primeiramente no aluno. Então é uma honra, prof, tê-lo aqui nesse projeto aí, nessas revisões ao vivo aqui no Instagram. Foi a primeira vez que a gente fez isso, foi bem bacana, deu certo. Vamos combinar outras aí. Então, o prof hoje preparou algumas coisas para a gente falar, né, prof, sobre legislação também, né? Sim, senhora. Primeiramente, agradeço já demais a parceria, né, o convite da Implacável. Realmente é uma empresa que eu percebi que realmente cuida dos alunos, né, gosta dos alunos. Inclusive, eu nunca vi uma empresa acordar 5 horas da manhã, né, 4 horas, na verdade, tem que se arrumar, tomar um banhozinho, né? Passar a makezinha, 4 horas da manhã acordar para passar a aula, ficar junto com o professor aqui assistindo. Isso aqui é diferenciado, isso aqui é realmente viver o que o aluno vive e realmente passar o que ele precisa, tá? Inclusive, até complementando o professor Ramos, que estava aí, né? Salve, professor Ramos, tá diretamente aqui do Nordeste, Ceará, Fortaleza. Realmente, a revisão de véspera é importantíssima, tá? E antes de começar aqui a nossa aula, eu queria só dar um relato pessoal, né? Eu estudo ali desde os meados, 2018, 2017, 2018, e eu tinha um certo preconceito com a revisão de véspera, né? Eu confesso. Por quê? Porque eu não venho de uma família policial, não venho de uma família concursada. Minha família é mecânico, meu pai é camelô, minha mãe é cabeleireira, então não tem muito essa história de estudo, né? Realmente é mais trabalho braçal, manual. E aí, quando eu inventei, né, de estudar para concurso público, como eles falam, eles pensaram primeiro que era carta marcada. E segundo, sempre teve aquela questão de não vale a pena fazer revisão, não vale a pena ir para a revisão de véspera. Por quê? Porque você não vai aprender nada. O que era para aprender, você já aprendeu. Só que não é assim, né?
Isso aí é papo de ensino médio. Quando a gente não estudava para a prova, né, a prova era de tarde, a gente estudava de manhã, nunca tinha visto a matéria. Só que nós, concurseiros, somos diferentes, né? Concurseiro até o fim do mundo. Então, é diferente por quê? Porque a revisão que você vai fazer é de algo que você já viu. Você vai só massificar aquilo que você já sabe, pegar aquela informação fresquinha. E como vocês falaram várias vezes na live, a energia é totalmente diferenciada, né? Todo mundo junto ali, com o mesmo objetivo, buscando a mesma coisa. Todo mundo lá concentrado, ouvindo cada palavrinha que o professor fala. Não tem nada igual. É muito bom. Já participei de várias revisões, tanto como aluno antes, como agora como professor também. E é muito bom. Ou você sai de lá revigorado, sabendo lá que você não está sozinho. Muitas vezes o estudo ele é solitário, ele é sozinho. Principalmente esse online, que é só você e o computador, basicamente, o professor ali virtual. É uma sensação solitária, mas quando está na região de véspera, você vê que tem muitas pessoas que estão batalhando, que têm histórias parecidas com a sua, né, que batalham todo dia, que acordam 5 horas da manhã para estudar também. E isso não tem comparação, é muito, muito bom. É isso aí. E o prof, como concurseiro, sabe, né, prof, que não é fácil, é uma luta diária, né? Todos os dias ali tem que lutar contra você mesmo, porque não é fácil. A família chama de doido, né? Quando você começa a ficar muitas horas trancado, né? Ou começa de coisa boa, né? Aniversário, churrasco, festinha, formatura, casamento. Começa a recusar tudo, o pessoal pensa, esse aí tá doido, ficou doido, maluco. Aí, quando você tá lá, né, dentro da farda bonitinho, eles querem vir tirar foto. É sempre assim, né, prof? É sempre assim. E não se preocupe, tá? Realmente, pessoal, diz assim, esse bicho tá ficando doido, esse cabo é doido. Ele tá ali estudando, vai ficar doido de tanto estudar. Ah, quanto eu vi, sabe, Maria? Vai ficar doido de tanto estudar. A vizinha lá, ela é doida porque ela tá estudando demais. Que conversa é essa? Ah, doido de concursado? Ah, então eu quero ficar doido de concursado. Eu costumo falar assim, ó, pessoal, estudem. Até o seu vizinho falar assim, ó, esse cara tá roubando. Tem alguma coisa errada, porque ele tá muito com dinheiro, tá muito feliz, tá com um carrinho novo, tá com a família formada, alguma coisa ele fez de errado. Porque, como o professor, como a professora falou um dia em algumas das lives, né? Pessoas que não construíram nada, elas vão te criticar. Aquelas pessoas que são o que você quer ser, por exemplo, policial, guarda municipal, eles nunca vão te falar alguma coisa ruim. Sempre vão te parabenizar por estar se esforçando, vão te incentivar a continuar cada vez mais. Tá? E realmente essa questão de o pessoal achar que eu sou doido, realmente, né? Eu me isolei da família ali, né? Fui criticado demais com minha família de novo. Não tem essa base estrutural educacional. Porém, hoje, os meus tios são meus alunos. Olha que interessante. Olha só. Então... O mundo dá voltas, né? O estudo transforma vidas, né, prof? A gente fala isso todos os dias. Ô, prof, mais pra gente não se estender mais, porque assunto tem bastante. Meu Deus, não acaba mais. Mas como o pessoal daqui a pouquinho vai trabalhar, o prof separou só bizu aqui, só o ouro para passar para vocês. Então eu vou deixar ele aí dar as dicas e vocês anotem. E no final, prof, fica à vontade aí para fazer uma perguntinha e quem acertar vai ganhar uma revisão presencial, tá? Perfeitamente, na hora. Pergunta difícil, tá? Uma bem difícil. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Fala do concurseiro, tá? Novamente agradeço demais aqui o convite da Implacável. É um prazer enorme estar aqui essa hora, né, da manhã. Realmente, quem está aqui hoje são pessoas que realmente têm dedicação, têm compromisso com a sua vida, com seus estudos e está plantando. E pode apostar que você vai colher. Aproveita e comenta aqui assim, ó. Eu vou ser aprovado na GCM São José em 2024. E você vai bater um print. Depois vai voltar para cá e vai mostrar. As palavras têm poder. Eu estava lá na live 5 horas da manhã e agora eu sou guarda municipal em nome de Jesus. Amém. Bora para cima. Seguinte, trouxe aqui 3 leizinhas para vocês, assim como o professor Ramos também, um professor muito bom, inclusive, tá? As leis que eu trouxe para vocês são LMP, Lei Maria da Penha, também Estatuto da Pessoa Idosa, que antes era Estatuto do Idoso, agora é Estatuto da Pessoa Idosa, só que não muda tanto assim, só a nomenclatura, não tem muito problema não. E também tá o ECA. Preste muita atenção. A Banca FEPES, ela não tem muitas questões de LMP, de Lei Maria da Penha. Porém, ela já cobrou algumas vezes e ela sempre cobrou basicamente a mesma coisa. Então, ela pode ali, né, ter a tendência de cobrar a mesma coisa. E eu acho muito importante que você não se confie somente no conhecimento do conteúdo, tá? Eu sei que é importante, ele é necessário, mas muitas vezes ele não é suficiente. Como assim, professor? Muitas vezes você pode ter tudo na sua cabeça, mas se você não souber fazer a questão, não saber olhar para a questão e saber como que o elaborador fez aquela questão, como ele tirou aquilo da lei,
você pode errar uma questão mesmo sabendo. É aquela questão que você erra, vai ver o comentário e pensa assim, ó, oxe, eu sabia disso aqui, como é que eu errei? Pronto, tá faltando um detalhezinho, a malícia, a estratégia de resolução de prova, que eu passo para você tanto aqui, quanto nas aulas lá no curso online também, e, né, vou passar para você até o dia da sua prova aí, né, dependendo dos eventos que terão na Implacável. Positivo? Vamos lá. Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Não é uma lei tão complicada assim, é uma lei bem batida, até porque, né, é uma lei de polícia, é uma lei que está sempre ali nas carreiras policiais, e ela tem alguns pontos importantíssimos que você não pode deixar de errar, e logicamente que eu trouxe aqui bizu para você, tá bom? Vamos lá começar então. Primeira coisa, o nome da lei é Lei Maria da Penha. Ela combate a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí já vem a primeira pergunta: o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher? Isso é questão de prova? Com certeza é questão de prova, artigo 5º. O que é a violência contra a mulher? Primeira coisa, não é qualquer violência feita contra uma mulher que vai se encaixar dentro da Lei Maria da Penha. Existem alguns requisitos objetivos que você tem que cumprir para que seja considerado Lei Maria da Penha, para que seja aplicado os ditames da Lei Maria da Penha. Então vamos lá. É uma violência doméstica mulher contra a mulher qualquer ação ou omissão, certo? Só que essa ação e omissão ela tem que ser baseada no gênero. Que gênero? Gênero mulher, tá bom? Quando você pratica uma ação ou omissão baseada no gênero, você tem algum resultado. E qual que seria esse resultado? É justamente aquelas violências que nós vimos dentro da nossa lei, que são aqueles tipos de violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Só que aí já vem o primeiro bizu, tá? Quais são as violências domésticas e familiares contra a mulher? Existe um rolzinho na nossa lei que você tem que lembrar e não pode esquecer, porque bancas vêm cobrando, né, e colocando pegadinhas, incluindo uma violência que não existe ou suprimindo uma que está lá. Então, o bizu é o seguinte, tá? Perdão aí o palavreado, mas o bizu é fimose PP. O que seria o fimose PP? É o FI de violência física, é isso aí, ó. O pessoal já tá pegando o bizu. É o FI de violência física, o MO de violência moral, o C de violência sexual, o P de violência psicológica e violência patrimonial. Só que preste muita atenção, não basta que você saiba somente o bizu mnemônico, tá? O mnemônico, o bizu, ele é para lembrar do conteúdo, não é para você aprender. Muito cuidado, tá bom? Como assim? Física é mais fácil, né? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que vai dar algum tipo de dano à integridade física. Um soco, um chute, um beliscão, um empurrão. Professor, mas empurrão é uma coisa tão besta. Um beliscão é uma coisa tão besta. Um arranhãozinho é uma coisa tão besta. Não vai fazer mal à pessoa, é uma lesão corporal leve. Sim, é uma lesão corporal leve. Porém, na Lei Maria da Penha, você tem que pensar no contexto todo. Uma mulher que sofre um empurrão, uma mulher que sofre um beliscão, um arranhão, vem de um contexto de violências precedentes àquela ação física. É por isso que as violências contra a mulher, elas podem ser cumulativas. Não necessariamente ela vai sofrer somente a violência física. Pode ser a física com a psicológica, a física com a patrimonial, a física com a moral. E você tem que, além de saber quais são as violências, quais são as características, os pontos chaves. Então, física é mais fácil. Corpo, né? Bateu, levou. É isso aí. Psicológica é qualquer ação que vá, por exemplo, diminuir a autoestima. Quando você impede ela de fazer as coisas normais da vida, por exemplo, ir à igreja, estudar, trabalhar, diminuir a sua autoestima, dizer que ela tá feia, dizer que ela tá gorda, dizer que ela tá muito magra, dizer que ela não faz nada, tudo isso afeta o psicológico. Principalmente a violência moral também, que você tem que levar para a prova, que é aquela que envolve calúnia, difamação e injúria, que são crimes que estão lá no Código Penal, porém eles se constituem como violências domésticas e familiares dentro da Lei Maria da Penha. Além disso, temos a violência sexual, que também é mais fácil de lembrar, e a violência, tá? Física, moral, sexual, patrimonial e psicológica. E a patrimonial, ela é qualquer tipo de ação ou omissão que vá degradar algum tipo de bem da mulher. Pode ser um documento, uma foto de família, pode ser o celular da mulher, que é o mais comum, pode ser a retenção do dinheiro da mulher. Por exemplo, o homem chega em casa e fala assim, olha, o dinheiro dessa casa aqui é meu. Ele pega o dinheiro e diz assim, ó, você só faz as coisas em casa, o dinheiro que está aqui é meu, o que você ganhar é meu. E aquilo constitui também uma violência doméstica e familiar, tá bom? Então fica o bizu para você de quais são as violências com o bizu fimose PP e lembra de pegar as palavras-chave de cada violência, tá bom? Continuando ainda acerca da violência, nós sabemos então que agora a violência é
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause um resultado. Esse resultado pode ser as lesões que nós vimos até agora, né, que são os tipos de sofrimento, pode causar lesão corporal e pode causar, infelizmente, a morte, que seria, no caso, um feminicídio, que é um homicídio qualificado lá do Código Penal, que você já sabe, tá bom? Então, isso é o início para saber se é violência doméstica e familiar. E aí falta só um quesito, que é o âmbito de aplicação. Essa ação ou omissão baseada no gênero que causa o resultado, ela é feita dentro de uma bolha. Essa bolha se chama âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, que é aquelas famosas 3 palavrinhas: a unidade doméstica, o âmbito familiar e a relação íntima de afeto. Tem que acontecer dentro dessas 3 casinhas, dentro dessas 3 aplicações. Tem que ser na unidade doméstica, que é onde tem pessoas que convivem diariamente, mesmo as esporadicamente agregadas, aquelas pessoas da família que são aparentadas ou se consideram aparentadas, e aquela relação íntima de afeto que é a mais comum, que é quando 2 pessoas têm uma relação íntima, não necessariamente ser cônjuges, né? Namorado, namorada, esposo, esposa, pode ser também amigos de infância, tá bom? Colegas de trabalho que você tem uma íntima relação, também pode constituir uma relação íntima de afeto. Então, tem que acontecer nessa bolha. Então, por exemplo, se a professora, a professora da Implacável Concurso estiver ali dirigindo, né, voltando para o seu trabalho, e acontecer de bater no carro de alguém sem querer, porque estava cansada, estressada, e esse cara, esse homem descer e bater nela, isso não vai constituir Lei Maria da Penha. Por quê? Porque, primeiro, que ele poderia nem saber que era a mulher que estava no carro. Segundo, que não está dentro do âmbito de aplicação. Não foi na unidade doméstica. Não foi no nome da família. Nem foi relação íntima de afeto, porque o cara nem conhecia a mulher. Então, não foi uma violência doméstica familiar. Então, cuidado com os casos concretos. Tá bom? Continuando, lembrando que a violência doméstica familiar, ela não vê a questão da dependência do sexo, né? Pode ser tanto homens com mulheres e mulheres contra mulheres, e aí que vem outro ponto importante de prova, que são sujeitos da lei. Quando a gente fala de crime, sempre tem uns sujeitos. Aquele que pratica e aquele que sofre. Aquele que faz e aquele que se lasca. Como é que acontece? O sujeito ativo é aquele que pratica o crime. Quando eu falo de sujeito ativo na Lei Maria da Penha, aí você pode pensar em todo mundo. Geralmente nós pensamos em quem? No homem e na mulher. Só que eu não quero que você se restrinja somente ao homem e à mulher. Eu preciso que você vá além, porque nas questões caem além. Então, o homem pode ser o pai, pode ser o esposo, pode ser o namorado, pode ser o vizinho, pode ser o primo, pode ser o amigo. Beleza? E também pode ser a mulher. Aí pode ser a cônjuge, pode ser a namorada, pode ser a vizinha, a irmã, a mãe, a tia. Tá ok? Agora, quando eu falo de sujeito passivo, que é aquele que recebe a ação, que sofre a violência física, a psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual, aí sim, aí é diferente, tá? Porque é necessariamente a mulher. Necessariamente a mulher. Ou mulher cis, ou mulher trans, de acordo com o STF. Tá bom? Show de bola? Então já fica aí a parte inicial da lei, que é importantíssimo para o fim de provas e é muito cobrado, e foi cobrado muitas vezes pela sua banca, que é a FEPES. Positivo? Operante, show de bola? Agora uma parte da lei que eu passo o bizu, meu irmão, e as pessoas amam esse bizu, que salvou muita gente, principalmente aqui na Polícia Militar do Estado do Ceará, na Guarda Municipal de Fortaleza, na Guarda Municipal de Maracanaú, que é o bizu dos prazos. Como o professor Ramos falou aqui na live antes, infelizmente, tá, eu também não gosto, a FEPES, ela cobra pena. Ela cobra prazo, ela cobra número, né? Por mim, essas questões seriam anuladas, todas. Por quê? Porque não mede conhecimento de ninguém. Decorar não mede conhecimento, tá bom? O que mede conhecimento é você entender a lei, você conseguir compreender e absorver aquilo que a lei quer falar para você. Prazo não é conhecimento, tá? Pena não é conhecimento. Porém, contudo, todavia, nós temos que enfrentar a realidade e não brigar com a banca. Positivo? Então, fala o seguinte, quando na Lei Maria da Penha, tá, te pedir uma questão que vai cobrar 24 horas ou 48, eu tenho um bizu para você. São os únicos prazos, basicamente, que aparecem na lei. Ou é 24 horas ou é 48. E aí eu vou te dar aqui uma ligação, tá? Sempre que aparecer uma questão cobrando prazo de 24 horas, você vai procurar a palavra comunicado, tá bom? Esse comunicado está lá no artigo 12C, que é quando a mulher está ali sofrendo uma violência física iminente, tá? Ou a sua vida, a violência física da sua família. E acontece que, nesse momento, o agressor ou a agressora pode ser afastada do lar. E esse afastamento, em regra, é feito pelo juiz, que
é o bichão, né? O que manda em tudo. Só que muitas vezes aquele município não é comarca. E quando não é comarca, passa-se essa competência para o delegado. E se o delegado não estiver na delegacia, aí passa a competência para o policial. E tanto no caso do delegado quanto do policial, depois que eles fizerem essa recomendação do afastamento, eles têm que comunicar em 24 horas o juiz, para que ele possa fazer a manutenção, né? Manter aquela solicitação ou anular aquela solicitação. Nesse caso, 24, comunicado. Sempre que aparecer o númerozinho 48 horas na sua lei, você vai ligar a palavra expediente. Sempre estão juntos. 24, comunicado. 24, comunicado. 48, expediente. 48, expediente. É isso que você vai levar para a prova, tá? Nós estamos aí há poucos dias da prova, mais de 30 dias da prova, né? Falta bem pouquinho aí para chegar. E é importante que você pegue esses gatilhos, que serão importantíssimos para na hora da resolução. E essa parte do 48 horas está lá no artigo 18 e no artigo 18, no artigo 12, 3. Positivo? Vamos lá, continuando ainda, tá? É importante relembrar essa parte que eu falei agora do artigo 12c, que é quando a mulher sofre um risco atual iminente à sua vida, à sua integridade física. Tá sem áudio aí? Pareceu que ele tá sem áudio. Tá me ouvindo? Aqui tá normal, prof. Normal? Show de bola. Então, quando a mulher ela sofre ali uma situação de perigo atual iminente, ela pode, né, ter o afastamento do agressor do lar. E esse afastamento, já caiu em prova, pode acontecer por 3 pessoas. Em regra, tá? É o juiz, tá? O juiz que vai deferir essas medidas, tanto as medidas protetivas de urgência para o agressor ou para a ofendida. Então, principalmente é o juiz. Aliás, primeiramente é o juiz. Porém, muitas vezes o município, ele não é sede de comarca. Por exemplo, eu sou do interior de Pedra Branca, Ceará. Lá é um ovo, é bem pequenininho e não é comarca de juiz. E quando acontece uma situação de perigo atual iminente, primeiramente, quem vai deferir a medida é o delegado, que é a pessoa que está mais próxima ali de deferir, mais próxima da autoridade. E aí, se o delegado não estiver lá, o que é que acontece? Aí passa para o policial. Professor, ele fala policial, mas é policial militar? É policial civil? É policial municipal? É policial federal? Não se fala na lei. E aí nós não vamos nos ater ao que está fora da lei agora, porque a FEPESE, ela não tem esse costume de sair muito para fora da lei. Ela fica ali dentro, tá? Não vai colocar questões polêmicas, porque ela não quer se envolver com muitos recursos. Positivo? Operante? E agora, meu irmão, vem uma parte da lei que é excepcional. Você, como concurseiro, tem que saber, tá? Realmente, muitas coisas que estão fora da lei não são cobradas pelas bancas. Porém, algumas coisas que estão fora da lei, elas são tão comuns, tão recorrentes, que já fazem parte da lei, basicamente. Uma delas é a situação da Lei Maria da Penha e aquilo que ela não aceita, tá bom? O que é que a Lei Maria da Penha não aceita, professor? Vamos lá. Primeiramente, o que está expresso na lei. Ela não aceita penas de cesta básica. Não aceita. E também não aceita o pagamento isolado de multa. Sabe por que ela não aceita pena de cesta básica? Simplesmente pela história, pelo contexto. Muitas vezes, tá, a mulher sofria uma agressão, ia na delegacia, dizia que queria representar, que queria colocar a queixa do marido dela. E o que é que o marido fazia? Essa mulher só quer cesta básica. Essa mulher só quer minhas coisas. Foi o que aconteceu? A justiça olhou para aquele caso, viu que havia ali uma distorção do direito da mulher, tirou esse direito, e agora o bobinho que queria falar da mulher que só queria cesta básica, agora não. Ele vai sofrer um afastamento, vai sofrer uma restrição de andar em determinados locais. Se for um policial, vai ser suspenso o porte de arma de fogo, tá bom? Então passou-se a tratar com mais seriedade essa questão da representação, da vontade da mulher em querer se ver livre desse homem ou dessa mulher que a faz mal tanto, tá? Por isso que a Lei Maria da Penha não aceita cesta básica, não aceita pagamentos lá de multa, não aceita o GCRIM. Eita, que é ponto de prova demais, tá? Lá no finalzinho da lei, perdido quase um artigo, fala o seguinte: a Lei Maria da Penha não aceita as disposições do Juizado Especial Criminal, a Lei 9.099. Isso é excepcional, tá bom? Por quê? A Lei 9.099, ela trata do GCRIM, tá? E o GCRIM trata de infrações de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que não têm a pena máxima alcançando 2 anos, é até 2 anos. Passou de 2 anos, é de médio ou maior potencial ofensivo.
E aí ela trata dessas questões, dessas infrações, com mais celeridade, com mais informalidade, com mais simplicidade. E a Lei Maria da Penha não é simples. Os crimes que envolvem Maria da Penha não é simples. São crimes complexos, que envolvem não um momento de uma agressão física, psicológica, moral, sexual. Envolvem todo um contexto histórico e social. A questão do machismo, do patriarcado. Então não pode se tratar a violência doméstica familiar com celeridade ao ponto de se tornar irrelevante. Por quê? Porque lá no GCRIM, uma das formas de você ajustar as partes é fazer, por exemplo, uma composição civil dos danos. Pegar a mulher, pegar o homem, colocar eles para conversar e dizer assim, ó, olha, ele vai te dar o carro e aí você perdoa ele. Ou se não, uma transação penal. Olha, em vez de você ser preso, sofrer uma detenção, uma reclusão, você vai prestar um serviço à comunidade. Poxa, aí você quebra as pernas de todo o contexto histórico que está sendo montado em relação à proteção às mulheres. Por isso que não vai aceitar o GCRIM. Só que muito cuidado, tá? Dentro do GCRIM, existe um instituto despenalizador com uma composição, com uma transação, que é a suspensão condicional do processo. Do processo. Tá bom? Essa suspensão condicional do processo, ela não é aceita pela Lei Maria da Penha. Mas não confunda com suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena é lá do Código Penal. Nesse caso, é aceito, se cumpridos os requisitos. Positivo? E mais uma coisa que também está expressa na lei, que a Lei Maria da Penha não aceita, é liberdade provisória. Quando acontecer um risco atual iminente à sua vida ou à sua integridade física ou um risco à efetividade das medidas protetivas de urgência. Nesse caso, não vai ter liberdade provisória para o agressor. E, para finalizar a Lei Maria da Penha, temos as atualizações que aconteceu recentemente agora em 2023, que é justamente aquelas concessões de medidas de urgência, que elas são baseadas basicamente no depoimento da ofendida. Ela chega na delegacia, fala o que aconteceu, depõe contra o indivíduo, coloca o boletim de ocorrência e é deferido. E esse boletim de ocorrência, ele é independente do deferimento. Não precisa ter o boletim, não precisa ter o depoimento. Se for constatado, olha o que ele fala, se for constatado pelas autoridades a violência, já pode ser deferido a medida protetiva de urgência. E essa medida ela vai acontecer, vai continuar enquanto durar a situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Padrão? Show de bola? Então, aqui está o bizu para vocês da parte de Lei Maria da Penha, tá bom? Agora, continuando, entrando em mais um tópico da nossa lei que é importante também e que agora sim a FEPES tem mais questões, é o Estatuto da Pessoa Idosa. Esse normativo ele é importante. E é mais fácil de passar alguns bizus para você. Por quê? Porque nós temos alguns pontos especiais. Sempre que nós falamos de estatuto da pessoa idosa, estatuto da criança e do adolescente, estatuto da igualdade racial, estatuto da juventude, estatuto da pessoa com deficiência, sempre fala de uma parcela da população que ela perece de uma necessidade maior de atenção. Ela perece ali de uma solicitação maior do Estado em relação a ela. Ela vai ter seus direitos garantidos, porém ela precisa da igualdade material. O que é essa igualdade material? É quando você olha para as diferenças das pessoas que existem claramente e você trata elas de acordo com as diferenças, tornando elas iguais com aquelas que, em regra, não têm essas diferenças. Então, essa é a igualdade material que é aplicada nos estatutos, tá bom? E aí, o Estatuto da Pessoa Idosa tem algumas peculiaridades. E é justamente as peculiaridades que vão trazer as questões de prova. Uma delas são as idades. As idades que aparecem durante todo o Estatuto. A primeira é a clássica, é aquela que define a pessoa idosa. Quem que é idoso? É aquela pessoa que tem a idade igual ou superior a 60 anos. Pronto. Essa é a pessoa idosa. É o idoso nível 1, tá? Você vai entender por que eu estou falando isso. É o idoso nível 1. É aquele que acabou de chegar na parte idosa, ele tem direito às garantias da lei, restituição do imposto de renda antecipadamente, recursos públicos que são direcionados para as pessoas idosas, garantia de prioridade de atendimento em qualquer circunstância de socorro, por exemplo. Ele já tem, porque ele já é idoso. Porém, contudo, todavia, tá? Existem outros idosos que são superior aos idosos nível 1, que é justamente aí o que o Everson colocou. O idoso de 80 anos para cima. Meu irmão, esse aí é o super idoso. Ele é mais idoso do que os outros, ele tem mais direito do que os outros. Ele é um idoso com prioridade especial, tá bom? Então, geralmente, como é que as questões cobram isso? Tem a dona Sandra, que está lá na fila do supermercado,
tá bom? Ela tem 63 anos. Ela tá lá esperando, né, fazendo as comprinhas dela às 5 horas da manhã, que nem a gente aqui, esperando lá, bem devagarzinho, né, curtindo a vida, que ela já passou ali como servidora pública toda a vida dela. E aí chega o seu João, com 82 anos. Tá lá no final da fila. A dona Sandra já estava quase sendo atendida. E aí o seu João, conhecedor da lei, falou assim, ó, ei, dona Sandra, com licença que eu tenho mais prioridade do que você. Nesse caso, a questão vai te perguntar se está certo, se está errado, se concorda, se não concorda. E realmente, tá? Quem tem mais de 80 anos, durante toda a nossa lei, tem mais prioridade. Tanto em relação às garantias prioritárias, quanto em relação a qualquer tipo de benefício, né, que seja aplicado ao idoso. Por exemplo, no transporte coletivo, na instituição, na instituição de entidades filantrópicas, que é a complementação, né? Você investir naquela entidade filantrópica, nas unidades habitacionais, nas vagas do estacionamento, nos espetáculos de descontos em relação a shows, tudo isso, a pessoa de 80 anos tem mais prioridade, tá bom? E continuando, entre 60 e 80 anos, temos a idade de 65. Essa idade de 65, ela também é importantíssima para a nossa lei. Por quê? Porque ela vem trazendo alguns benefícios que são específicos desses 65 anos. O principal desses conhecimentos, né, é justamente o transporte coletivo gratuito. O transporte coletivo gratuito, ele é cedido àquela pessoa que tem mais de 65 anos. E como é que ela faz, professor, para pegar esse transporte? Tem que fazer um cadastro? Tem que trazer uma carteirinha de transporte gratuito? Não. Ela só basta comprovar que ela tem mais de 65 anos de idade. Pode ser com a carta de motorista, pode ser com a identidade, pode ser com a carta de trabalho, pode ser com a funcional. Se provar que ela tem mais de 65 anos de idade, já era. Entra no busão de grátis. Positivo, operante. E continuando, a pessoa de 65 anos de idade, né, com mais de 65, ela também tem direito a um salário mínimo. Tá? Então, duas coisas para o 65. Tanto o transporte coletivo, quanto também o salário mínimo. Lembrando, que esse salário mínimo, né, de assistência social só vai ser repassado se essa pessoa não tiver condições de sobreviver, né, de manter-se financeiramente e muito menos a sua família. Aí sim, ele vai entrar, né, com o processo para pegar esse salário mínimo. Positivo? Operante, show de bola? Então temos aí as idades: 60, 65 e 80. E aí, continuando também, um diferencial da nossa lei são as porcentagens que aparecem durante toda a nossa lei. Nós temos aqui 5 porcentagens, tá? Primeira é de 3%, a segunda de 5%, de 10%, de 50% e de 70%. O primeiro passo para acertar questões é lembrar quais são as porcentagens. 3, 5, 10, 50, 70. 3, 5, 10, 50, 70. 3, 5, 10, 50, 70, tá? Não esqueça disso, é o primeiro passo para lembrar. Porque se cair 20, tá errado. Se cair 30, tá errado, tá bom? O transporte também é válido entre os estados? Já eu chego lá, tá? Boa pergunta, meu irmão. Presta atenção, sobre as porcentagens. Vamos começar com a mais baixinha, 3%. Quando que aparece na lei? Quando nós estamos falando de unidades habitacionais, sobre a habitação. Existem algumas unidades habitacionais que elas têm que ceder 3% das unidades das casas para as pessoas idosas com prioridade. Inclusive, uma das observações é que essas casas, essas unidades habitacionais, sejam no pavimento térreo, para facilitar ali a locomoção da pessoa idosa, que geralmente tem alguns problemas motores, tá bom? Então, 3%, unidade habitacional. 5% é relacionado aos estacionamentos. A pessoa idosa tem direito a 5% das vagas no estacionamento, tanto público quanto privado também. Tá? Quando eu falar de 50%, aí vem as observações que inclusive o amigo aqui falou. Primeira coisa, lá nas idades nós vimos que a pessoa de 65 anos tem direito ao transporte coletivo gratuito. Só que esse transporte coletivo é aquele que vai entre os bairros, tá? Que você vai da sua casa para o centro, do centro para outro bairro. Quando nós falamos agora, presta atenção, tá? De transporte interestadual, por exemplo, eu, né, e com meu pai idoso, daqui do Ceará, lá para Santa Catarina, São José. Nesse caso, o meu pai, que é idoso, ele tem direito a, primeiramente, 2 vagas gratuitas dentro do busão. Só que concorde comigo, não tem só meu pai de idoso no Brasil. Então pode muito bem essas 2 vagas serem preenchidas. Show de bola. Se essas 2 vagas forem preenchidas, aí vem o desconto de 50% no mínimo. No mínimo 50% de desconto para as passagens, tá? Logicamente, tá? Isso
mostrando lá que você tem mais de 60 anos de idade, que você é uma pessoa idosa, que já está preenchida as 2 vagas gratuitas e agora você quer o desconto de no mínimo 50%. E esse desconto de 50%, o pagar o meia, né, pagar a meia, ela também serve para outras coisas, para espetáculos, cinema, shows, entre outros tipos de eventos que envolvem cultura. Porque uma das prioridades e dos pedidos da nossa lei do Estatuto da Pessoa Idosa é justamente a inclusão da pessoa idosa no meio social com as futuras gerações. Porque um dos problemas que a pessoa idosa sofre é justamente a exclusão, a marginalização, tá? Quantas vezes você estava aí no churrasco da família, né, numa reunião familiar, tava os pivetinhos, os meninozinhos, tudo ali no celular, tudo mexendo, jogando Free Fire, jogando Warcraft, e a senhorinha tava lá no cantinho, bichinha, sem fazer nada, olhando pro teto, olhando pro vento, e aquilo ali é uma exclusão, causa uma marginalização. Show de bola? E, complementando, essa passagem com no mínimo 50% só vai ser aplicada àquelas pessoas que têm renda inferior a 2 salários mínimos. Positivo? Operante? É isso aí, viu? Mas tem a questão do salário? Tem sim. Se essa pessoa idosa tiver mais de 2 salários mínimos de renda, aí não vai ter o desconto. Se ela tiver menos, vai ter sim, tá? Mas geralmente as bancas não colocam essa renda. Realmente cobram a questão dos 50%. Então já batemos 3%, 5%, 10% agora, tá? Pra gente passar aqui, que é justamente as vagas dentro do transporte coletivo, tá? É reservada ali a prioridade de 10% das vagas, que é justamente aquelas cadeirinhas mais elevadas, né? Pintadas de amarelo ou de azul, dependendo do município. Show de bola? E os 70% não cai tanto em provas, mas eu tenho que colocar porque é sim uma das porcentagens. A pessoa idosa, ela tem o direito, tá, de ser recebida pela sua família. Porém, se não tiver condições, tá, ela pode recorrer a uma casa lá, a um abrigo, a uma entidade filantrópica que vá cuidar da pessoa idosa como ela é para ser cuidada. Tá? Só que essas atividades filantrópicas, muitas vezes, elas não têm fins lucrativos. Elas não buscam fins lucrativos. Só que ela pode ser custeada. Ela pode ter uma doação. E se essa doação, esse custeio, for feito pela pessoa idosa, não pode exceder a 70% da sua renda. Tá? É aí que bate os 70%. Show de bola? Então, batemos as idades, 60, 65, 80. Batemos as porcentagens, 3, 5, 10, 50, 70 e algumas observações importantes sobre a pessoa idosa. Primeiro, já caiu na prova, a Banca FEPES já cobrou, se não me engano, em 2016, tá? Sobre o envelhecimento. O envelhecimento, para a nossa lei, é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social. Isso aqui é uma frase que você tem que guardar no coração. Tá? O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social. Positivo? Continuando em relação a um pouquinho mais na frente da lei, temos os crimes contra a pessoa idosa. Tá? A pessoa idosa ela pode sofrer sim crimes praticados, por exemplo, pelo seu curador, pela sua família. Tá? Abandono, negligência, violência, que é infelizmente recorrente e muito no Brasil. Positivo? E esses crimes, o bizu para você é que eles são de ação penal pública incondicionada à representação. Se o idoso sofreu um abandono no hospital ou em casa, se o idoso sofreu uma violência e dentro de casa, doméstica e familiar, não é necessário que ele vá até a delegacia, que ele ligue para o 90 para pedir um boletim, fazer uma representação, não precisa disso. Só basta, tá, que as autoridades tomem conhecimento daquela situação e pronto, já pode iniciar o inquérito policial, já pode mandar para o MP para iniciar a ação penal, já era. Não precisa de representação. Por isso que é ação penal pública incondicionada. Show de bola? Positivo, operante. E da mesma forma que lá na Lei Maria da Penha, aqui também tem um ponto específico em relação ao GCRIM, tá? Nos crimes do Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Que não ultrapassarem 4 anos, aplica-se o GCRIM. Só que cuidado, preste muita atenção no que eu vou falar agora, tá? No GCRIM, trata-se das infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas infrações que têm a pena máxima igual ou inferior a 2 anos, ok? Quando eu falo da aplicação para os crimes contra a pessoa idosa que tem até 4 anos, eu não estou me referindo aos institutos despenalizadores, né? Composição dos danos, transação penal e nem a suspensão condicional do processo. Estou me referindo somente à celeridade. No GCRIM é tudo muito rápido, tá? É tudo rápido.
Aconteceu uma infração de menor potencial ofensivo, as partes, né, o autor e a vítima, são levados para a delegacia. Lá, o delegado vê que é uma infração de menor potencial ofensivo, joga lá para o juiz do GCRIM. O juiz do GCRIM faz a audiência preliminar e já oferece, basicamente, a composição e a transação e acaba o processo, vai todo mundo para sua casa e já era. Tá? É muito rápido. E se não tiver juiz, eles assinam um termo, que é o termo circunstancial de ocorrência, né, e se comprometem aí para os próximos passos do processo. Tá? É tudo muito rápido. Então, como é um crime cometido contra o idoso, foi-se preservado essa celeridade do GCRIM para julgar esses crimes, né, que tenham ali até 4 anos. Show de bola? Belezura? Podemos continuar, tá? Já chegando aqui ao final, as partes principais agora do Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos alguns minutinhos, vai dar tudo certo. Vamos lá. Primeiramente, da mesma forma que eu falei sobre a Lei Maria da Penha, para saber o que é a violência, do idoso, para saber quem é idoso, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão mais cobrada pela FEPES é quem é criança e quem é adolescente. Tá? Você tem que saber isso na ponta da sua língua. Nós temos 3 termos, 3 pessoas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança, o adolescente e a exceção, que é o jovem adulto. A criança é aquela pessoa que tem, na verdade, 12 anos de idade incompletos, tá? Incompletos. Ou seja, não chegou ainda nos 12. Entre 12 e 18, ela é um adolescente. Entre 18 e 21, ela é um jovem adulto. E o ECA se aplica a essas 3 situações, a última sendo uma exceção. Por que, professor, tem essa exceção? Vamos lá. Muitas vezes, tá, o adolescente ele é pego com 17 anos de idade, 11 meses e 29 dias. Ou seja, falta um dia, basicamente, para ele se tornar o quê? Um jovem adulto. Show de bola? E depois, um adulto. Só que ele pode sofrer, por exemplo, uma medida socioeducativa de passar ali um bom tempo, né, parado, né, fazendo ali alguns tipos de trabalhos sociais, ou mesmo retido em algumas casas para crianças e adolescentes. E ele pode passar dos 18, chegar nos 19, passar nos 20, chegar nos 21, ainda cumprindo aquelas medidas educativas, socioeducativas que foram aplicadas pelo ECA. Então, por isso que se estende até os 21 anos. Show de bola? Então, criança até 12 anos de idade, incompleto. Adolescente, entre 12 e 18. Jovem adulto, entre 18 e 21 anos. Show de bola? Outra parte importante que a FEPES gosta muito de cobrar sobre o ECA são as garantias de prioridade. Quais são as garantias de prioridade importantíssimas? Primeiramente, o socorro em qualquer circunstância para criança e para adolescentes. Dentro do ECA, que é um tipo de lei que é muito principiológico, ela traz princípios, né, do direito constitucional, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a prioridade absoluta de proteção para as crianças e adolescentes. Você tem que saber que tudo que for bom para a criança, para o adolescente, em relação a garantias, em relação a direitos, pode ser a resposta certa da sua prova, tá bom? Muitas vezes é importante que você use não só o conhecimento do conteúdo, mas também o senso comum, tá? Use o senso comum. Entenda que aquela lei foi criada para crianças e para adolescentes, para proteger elas da arbitrariedade do Estado, da arbitrariedade daquelas pessoas particulares que vão ali ofender e danificar algum tipo de direito da criança e do adolescente, tá? Então, garantia de prioridade, socorro em qualquer circunstância, preferência de atendimento em instituições tanto públicas ou privadas, a preferência de políticas públicas em relação à criança e adolescente, a destinação de recursos públicos para a criança e para a adolescente, tá bom? E lembrando os princípios da lei, da prioridade absoluta e da dignidade da pessoa humana. Tem uma parte da lei do ECA, tá, que ela não é tão cobrada nas provas por outras bancas, mas a FEPES ela costuma cobrar bastante, que é justamente o artigo 7º que fala sobre o direito à vida, tá? O direito à integridade física. E aquela parte ali, como é muito cobrada, tem bizu para você, tá? Dentro do ECA, nós temos as crianças e os adolescentes, certo? Podem ser tanto homens quanto mulheres, meninos ou meninas, show de bola? E as meninas, né, pode acontecer, tá, da uma gravidez acidental ou de uma gravidez planejada, tá? Nada impede que isso aconteça. E o ECA, ele vem trazendo algumas disposições em relação às gestantes. Qual que é a principal disposição? É justamente que ela vai ter um acompanhamento de assistência social antes, durante e após o parto. E ela tem direito a um acompanhante antes, durante e depois do parto, tá? E é oferecida para ela ali vários benefícios que tangem a sua preocupação, tanto aqueles exames iniciais,
que é o exame do pezinho, né, que se faz ali quando a criança é recém-nascida, aqueles exames que vão constar, né, os documentos da criança, documentação em relação à certidão de nascimento, tudo isso é oferecido pelo UECA, tá? É garantido pelo UECA. Continuando aqui, tá? Temos os direitos e garantias, que você tem que saber quais são: vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária. Basicamente é isso. Show de bola? Temos também em relação à prevenção, que é um pouquinho mais para frente da lei, porém a sua banca gosta muito de cobrar também. A prevenção em relação a o que a própria palavra fala, prevenção. Você prevenir a criança de causar um mal a si mesmo, por exemplo. E algumas dessas prevenções podem constituir depois crimes. Por exemplo, a proibição de vendas para crianças. Isso aí é um tópico importante de prova. É proibida a venda para crianças, por exemplo, de armas, logicamente, de munições, de drogas, bebidas alcoólicas, bilhetes de loterias, de sorteio, também é proibido. E aí tem uma exceção que pode ser cobrada na sua prova, em relação aos fogos de artifício. Realmente, os fogos de artifício, de estampido, eles são proibidos em regra. Porém, tem aqueles estalinhos, tá? Aqueles estalinhos que a criança pega e joga no chão, faz plá, pronto. Isso ali não é proibido, tá? Então, se não tiver um dano a causar suficiente para causar, por exemplo, não dá tempo de anotar, né? Vai ficar salvo, né, professora? Vai ficar salvo, né? Show de bola, vai ficar salvo. Então, ó, você pode assistir depois, devagarzinho, é porque tem pouco tempo aqui, eu quero passar o máximo de informação possível, tá bom? Então, essas proibições, elas são importantíssimas que você sabe, principalmente em relação a revistas, por exemplo, que não podem ter imagens pornográficas. E se tiver, por exemplo, algum tipo de propaganda de bebida, ela tem que estar opaca. Professor, mas quando eu era criança, a minha mãe vivia pedindo para eu comprar a cervejinha dela na esquina. Ela vivia pedindo para eu comprar o vinho do meu pai. Olha, tá? Abstenha-se da teoria e a prática. Não junte, tá? Abstenha-se da prática. A prática é totalmente diferente da teoria. Nós vimos isso, por exemplo, quando o professor falou sobre a 3022. Lá fala que o guarda municipal não pode ter essa ligação com o militarismo. Mas você vai no curso de formação, é todo mundo lá sentido, só falta bater continência, né? É todo mundo sentido, é cantando TFM, é fazendo marcha. Por quê? Porque essa disciplina, essa hierarquia do militarismo, ela facilita a questão da educação no curso de formação. Porém, de acordo com a 13.022, não pode acontecer. Realmente, você não vai ver um cabo guarda municipal, um cabo supervisor, um tenente comandante, não vai existir isso, tá? Mas, tá, de novo, separe a realidade da teoria, não vá juntar, porque você vai errar a questão na prova. Em relação agora aos crimes do ECA. Os crimes do ECA é importante. Por quê? A criança e o adolescente, elas são penalmente inimputáveis, tá? Elas não podem ser penalizadas com as penas de detenção, de reclusão, porque elas são inimputáveis. Você vê lá no fato típico do crime, né, na antijuridicidade, na culpabilidade, quando você estuda direito penal, você vê que existe alguns requisitos para você dizer que aquilo ali é um crime. E dentro da culpabilidade existe a imputabilidade. E as crianças e adolescentes são inimputáveis, não podem ser imputados como criminosos, tá bom? Então, primeira coisa, adolescente e criança não são presos, eles são apreendidos. Os atos infracionais que são praticados pela criança ou pelo adolescente, eles já existem, tá? São os crimes e as contravenções. Então, se você, como futuro guarda municipal, diga amém, pronto. Se você, como futuro guarda municipal, for apreender uma criança e um adolescente praticando roubo, não é um roubo. É um ato infracional análogo ao roubo, tá? Existe ali um princípio do empréstimo típico, né, do Código Penal, o empréstimo típico das leis especiais. Então, se uma criança for pega traficando, é um ato infracional análogo ao tráfico. Positivo, operante e continuando, tá? A ação penal pública em relação aos crimes contra crianças e adolescentes são incondicionada, de ação penal pública incondicionada. E, para ficar de lição para você, para dar uma lidinha, veja aí do artigo 240 até o 241, que são os crimes que envolvem pornografia infantil, que são bastante cobrados em prova, e saiba que o ECA, ele odeia esse crime. Com todas as forças, ele odeia o crime de pornografia infantil. Então, desde a pessoa que pensou, a pessoa que gravou, a pessoa que participou, a pessoa que guardou, a pessoa que vendeu, a pessoa que compartilhou, ele pune todo mundo. E é todo mundo com reclusão. Tá bom? Então, fica super dica para você. Show de bola? E eu finalizo por aqui. Só dar algumas últimas palavras, tá? Pessoal, seguinte, estamos na reta final.
tá? Estamos na reta final. Não dá mais tempo de você protelar, tá, os seus estudos, tá? Faça, tá, tudo o possível, tudo que você puder com o que você tem para conseguir estudar e conseguir um máximo de otimização e desempenho nos seus estudos. Como você faz isso? Resolva questões, tá? Busque simulados de pessoas que são responsáveis, como a Implacável, de mostrar para você aquilo que a banca cobra, tá? Uma equipe que faz o simulado, que está aqui com você cedinho da manhã, tá? Busque pessoas que têm compromisso com a sua aprovação, junto com você, tá bom? Logicamente, você consegue fazer tudo isso sozinho, consegue. Só que existe o ditado, sozinho você chega mais rápido, com alguém acompanhado você chega muito mais longe. E se você quiser ir mais longe na sua carreira, na seu pessoal, né, quiser fazer mais amigos, poxa, chega junto com a gente, vai para a revisão de véspera, tá? Acompanha a Implacável, tira dúvidas, tem um grupo do WhatsApp exclusivo para a GM São José, tá? Para você se comunicar, para você ficar por dentro. Entre dentro desse mundo, faça parte, não se isole, tá? Porque o concurso público, ele não é uma competição de você contra o seu colega de estudo, não. É você contra você todo dia. É você se vencer todo dia. Você acha que foi fácil acordar 4 horas da manhã? Você acha que foi fácil, tá, passar por todas as fases do concurso? Você acha que foi fácil sair de casa no sol quente para fazer a prova? Tá? Eu cheguei na minha prova de oficial da Polícia Militar, que eu fui aprovado, na de soldado também, tava um calor infernal. A minha sala quebrou o ar-condicionado, tá? Eu ia perdendo a minha prova por causa que eu fiquei no cantinho da sala e o ar-condicionado parou e começou a pingar na minha cabeça, podia ter pingado na minha prova, tá? E aí, todas essas diversidades, todo esse contato que eu criei, que eu quis criar com os alunos, com colegas de estudo, foram necessários para a minha aprovação, porque eu fiquei muito mais seguro. Então, prepare-se, tá? Não somente para a prova, mas para o dia da prova, tá? A prova ela não é só papel. Quando você chegar lá, vai ter outros fatores que vão te influenciar no seu desempenho. O fator psicológico, o físico, o espiritual. Então, sempre busque se aprimorar. Ore, né, se você acreditar em Deus, ore de manhã para Deus te dar forças, tá? Todo dia eu oro para que Ele abençoe meus alunos, que as pessoas que batalham pela mesma coisa que eu, que elas consigam, porque eu sei o quanto é maçante, eu sei o quanto é difícil acordar todo dia, você fazer algo que não é natural, que é você aprender informações que você não quer aprender, você pegar uma matéria que você não gosta e se forçar a aprender, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, e é por isso que eu estou aqui com a maior força de vontade do mundo, 5 horas, 4, 6 horas da manhã, quase 7 horas da manhã, querendo que você seja aprovado, que você realize o seu sonho. Não tem pagamento melhor do que isso. Tá bom? Então, é isso aí. Show, prof. Muito bom. Realmente, essa live foi pensada para dar só uma pincelada, dicas, né? O conteúdo total, né? Tá do lado dentro da plataforma, né? Os alunos estão estudando. Então, excelente, prof. O prof pegou somente o que realmente tem mais relevância para cá. Ficou muito bom. E como o prof já falou, né? É uma luta diária e só vai chegar no final quem não desistir. E o que às vezes, né, você acha que é teu concorrente e vai estar amanhã na rua contigo e um vai defender a vida do outro, né? Então a gente tem que respeitar, né? Cada um tem a sua história. Concurso público é uma fila. Quem persiste vai entrando, vai, né? Ninguém tá roubando a tua vaga, a hora que for para ser tua vai ser. Só que você tem que fazer o teu papel, né? Se você fizer o teu papel preço, com certeza você vai no futuro agradecer toda essa jornada aí que você caminhou. E se a gente puder estar junto, melhor ainda, né? Porque a intenção é essa, é fazer parte da história dos alunos e que a gente, né? E que a gente possa um ajudar o outro e ser convidado no curso de formação. Isso que é o principal. Agora em curso de formação. Então, passem e me convidem que eu vou. Né, prof? É isso aí. Pessoal, é o seguinte, olha, não sei se você acredita em Deus, né? Eu sou muito crente, acredito muito em Deus, né? E as provas da vida, elas são necessárias, tá? Eu vou até contar aqui a experiência pessoal muito rápido. Eu fui aprovado em 2021 na Polícia Militar também, no cargo de soldado, tá? E, pasme, tá? Eu estudo para esse cargo desde 2017, basicamente. E fui aprovado. Fiquei muito feliz. Mas eu caí, sabe aonde? No TAF. Imagina, tá? A decepção, tanto de mim, né, para mim mesmo, quanto da minha família também, porque realmente eles esperavam, eles depositaram um tipo de confiança em mim, isso acontece, é normal, totalmente normal. E o que eu aprendi depois dessa queda gigantesca foi que Deus tem um plano para minha vida, meu irmão. Deus tem um plano para mim tão grande,
Na hora eu chorei, ó, luta é normal, eu chorei. Ah, disse que não queria mais estudar, que é loucura, porque eu reprovei por 100 metros, tá? Eu fiquei a 100 metros do curso de formação. Por que eu falo isso? Porque eu realmente fiz todas as fases. Fiz o psicológico, investigação social, exames médicos, prova objetiva. Eu fiquei a 100 metros do meu sonho, do curso de formação. Só que, se eu não tivesse reprovado, eu não teria iniciado dar aulas. Se eu não tivesse sido reprovado, eu não tinha passado os últimos 3 concursos que eu passei, que foi para soldado novamente, para oficial, para guarda municipal, tá? E isso tudo me levou a crer que realmente as dificuldades, elas não estão à toa, tá? Elas aparecem, elas são necessárias e você só tem que ser responsável em cuidar delas. Deus não vai te dar uma cruz que você não possa carregar. Pode estar o mundo todo e cair nas suas costas. É Deus que está dizendo, meu filho, vá, você consegue. É só você querer. Erga a sua cruz e carregue-a. É mais pesado que você? É, mas você consegue, porque eu que estou colocando para você. Se você acorda todo dia pensando na guarda municipal, na fadazinha azul, e você dando orgulho para sua família, para o seu pai, para sua mãe, pô, é Deus colocando na tua cabeça. Ele não vai deixar você pensar nisso todo o tempo em vão. É porque é para você. Tá bom? Ô, prof, Deus sempre tem alguma coisa até maior, né? A gente sempre sonha, mas Deus tem uma história muito linda aí para cada um, se a gente fizer a nossa parte. E um exemplo, igual o prof contou aí, né? Que reprovou, mas para ser aprovado em coisas maiores que você às vezes nem imaginava, né? É isso. Tem um aluno nosso que é um dos nossos primeiros alunos da época do presencial, que ele tinha 18 para 19 anos na época que ele começou a estudar com a gente. Nunca tinha saído do terceirão, não sabia estudar para concurso. E o pai dele e o irmão são da Polícia Militar de Santa Catarina e o sonho dele era ser soldado da Polícia Militar. Então ele entrou já no curso com 18 anos, já iniciou a faculdade dele porque ele sabia que tinha que ser ensino superior, procurou uma faculdade que foi teologia na época, que era o que encaixava dentro do tempo que ele tinha estimado na cabeça dele para ele se preparar. Então, focado, dedicado. Todo dia no presencial ele estava lá, ele nunca faltou. A gente tinha aula sábado, domingo, madrugadão, ele estava em todos. Eu nunca, eu sempre estava lá e ele sempre estava lá também. Eu acho que às vezes ele foi mais que eu lá no presencial, porque o menino era não só ele, eram 2, na verdade, que inclusive são são amigos até hoje. Mas esse em especial me gravou muito porque o objetivo dele era ser soldado, né? Porque o pai era, e o pai dele acho que é sargento, o irmão é do tático. Então era o sonho, não sei se ele tá na live aí, se ele tiver, um grande abraço para ele, ele é muito especial para nós. Então Elias pegou pela mão e ensinou, cara, é assim que funciona, a estratégia é essa. Então ele seguiu na risca, ele acordava, ele trabalhava CLT o dia todo, então ele acordava 4, 5 da manhã para estudar antes de trabalhar, estudava no horário do almoço e à noite ele ia direto para o presencial, muitas vezes direto do trabalho dele. Ficava até 11, meia-noite, e essa sequência maluca, abdicou de festa, de namorada essa época, né? Menino, 18 anos, imagina? E abdicou de tudo, prof, pra estar todo dia lá no presencial. Final de semana ele não ia para lugar nenhum, ele só ia para aula, só ia estudar. E assim foi durante aquele período. Chegou na prova, saiu finalmente, né, o edital para soldado. A gente ficou 2 anos no presencial sem edital nenhum, prof, só estudando. Então foi muito difícil para a gente manter eles lá também, porque como que tu vai manter uma pessoa motivada sem edital, sem previsão de edital, né? Então só ficou a nata, só ficou a galera que realmente tinha o objetivo a longo prazo, né? E ele ficou durante esse período todo. Então a gente abriu até para outros concursos, se eu não me engano, TJ, ele foi para a turma do TJ, nem era o objetivo dele, mas ele queria estar todo dia estudando, manter o ritmo dele. Manutenção. Foi. E daí chegou, abriu o edital, ele fez, foi aprovado. Se eu não me engano, ele foi aprovado no Objetiva, no TAF, tudo certinho, chegou nos exames médicos. Ele reprovou, por conta de uma besteira lá do exame de sangue e tal. Enfim, só que, igual você falou, a gente acha que, meu Deus, que azar, né? Por conta de um detalhezinho. Mas esse detalhezinho fez toda a diferença na vida dele. Por quê? Ele seguiu estudando, em seguida saiu prova pro agente penitenciário de Santa Catarina, que agora é Polícia Penal, né, de Santa Catarina. Ele fez, foi aprovado, assumiu, aprovado em todas as fases, né? Porque ele já estava num ritmo muito forte de estudo. Então, toda prova que ele fizesse ali, com certeza ele ia entrar. E foi o que aconteceu. Aí ele resolveu assumir o cargo, começou a trabalhar, só que manteve o estudo. Então, como ele já estava num ritmo, meu Deus, um menino novo, já num ritmo muito bom, ele continuou. E daí o que aconteceu? Em sequência saiu PF e PRF. Pensei isso, sabe? Eu me arrependi todinho, cara. Ah, meu Deus do céu, bicho. Eu arrepio, ó. Incrível, prof. Com 20 anos de idade, aprovado na PRF, com
Deus do céu. Concurso que tem gente que estuda uma vida inteira para passar, prof. Tem noção disso? O pai, quando eu vi a foto do pai dele e do irmão dele lá em Brasília, na formatura desse menino, me passou um filme na minha cabeça, porque só quem acompanhou sabe. Só quem acompanhou sabe que não era o objetivo dele, mas que Deus tinha uma coisa muito maior. E se ele tivesse desistido, desanimado, ele não estaria onde ele está hoje, né? Então ele é um dos casos assim que a gente mais tem orgulho, porque a gente pegou pela mão assim, acompanhou e sabe o que ele pagou o preço para estar lá. E aí entra a história, né? Como o prof falou, que Deus tem muita coisa preparada pra gente. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Só que a gente não pode desistir no primeiro obstáculo, porque o inimigo vai colocar muita barreira, né? Então, é incrível o que Deus faz na nossa vida e como o estudo, ele muda vidas, né? Então, quem ficou até o final dessa live teve a oportunidade de conhecer duas histórias aí, né? De estudo, de Deus influenciando na nossa vida. E o principal de tudo, o que é uma jornada, né, de estudo? Não é só o final, é o começo, meio e fim. Tudo tem um porquê, né? Então, quem tá aqui hoje, com certeza, vai escutar isso e vai pensar, eu já passei por tanta coisa. Realmente, será que eu já tô chegando no final? Se você continuar, você vai chegar. Só não pode desistir. Prof? A constância, ela é a chave de tudo. Né? Se você nunca parar, sempre acreditar que um dia a sua vez, ela está mais próxima, cada vez que você passa mais um dia de estudo, você vai conseguir muito rápido, tá? É só você fazer 1% do dia. Né? Essa frase ela é muito clichê, mas se você fizer um cálculo básico, é só 2 meses para você ficar com mais de 70% de rendimento. Se você passar um mês, fazendo 1% a mais todo dia, no final do mês está 30% a mais. Com 2 meses está 60%. Com 3 meses está 90%. Com 4 meses tu já está 100% mais melhor, muito mais melhor do que tu estava há 3 meses atrás. Então isso é um cálculo básico que se você seguir, não tem para onde correr a aprovação, tá? É só você ter compromisso com você realmente olhar para as suas necessidades e entender que você está no processo. E quando você se apaixona pelo processo de construir, quando você olhar para trás, já está mais de 5 andares acima do chão. Viu? Por mais que a gente olhe, né, prof, dá a impressão que a gente nunca sabe nada, né? Quanto mais estuda, menos. Não, você está evoluindo sim. É porque você já está tão acostumado com aquilo ali que dá essa impressão, né? Pode ver que toda prova que você for fazer, você vai olhar e vai falar: meu Deus, eu não vi o edital todo, eu não consegui, eu não lembro, eu não estou preparado. Só que é uma escadinha. Quanto mais tu fizer questões, quanto mais estudar, quanto mais provas você fizer, melhor você vai ficando, né? Mas, ó, né, prof, tem gente que estuda para abre o edital, estuda. Aí, fui mais ou menos. Aí para de estudar, abre outro edital e assim o cara vai, né? Pulando de edital para edital, mudando o foco. Uma hora é administrativa, outra é carreira policial. Não vai passar nunca. A pessoa tem que ter um foco, um objetivo. Cada carreira. Ô, prof, ficar com chave de ouro. Vamos fazer aqui um sorteio para essa galera que ficou até o final? Bora. A questãozinha, quem escreveu o comentário aqui com a resposta certa, o primeiro que responder certo vai ganhar uma revisão presencial de véspera. E se você já tem a revisão, você pode presentear um amigo para levar no dia. Bora lá. Perguntinha para vocês responderem. Preste muita atenção, tá? Como é um comentário, então vou fazer uma pergunta aqui bem direta para você responder ali bem rápido. Preste muita atenção. Eu quero 3 coisas que a Lei Maria da Penha não aceita. Valendo. 3 coisas que a Lei Maria da Penha não aceita. Eu falei, tá? Mais de 3 coisas. Só quero 3 que a Lei Maria da Penha não aceita. Lá no comecinho da aula eu falei com você e a hora de você lembrar é agora. 3 coisas que a Lei Maria da Penha não aceita, tá? Então, a live vai saber, né, prof? Quem não tava, entrou agora, talvez não vai saber responder. Azar, né? Era para desde as 5 da manhã. Olha aí, ó. Não, é a resposta errada. O amigo aqui, Muniz, Neuza. Não é essa. Opa, apareceu um. São 3 coisas. Bora, 3 coisas. Pessoal, coloquem 3 palavras juntas, senão não vai valer. Isso. Rocha, vai. Aí, ó. Já foi o Lei Rodrigues. GCRIM, pecúnia e cesta básica. GCRIM não aceito. A pecúnia, que é o pagamento lá de multa, também não aceito. E também não aceita a cesta básica. Lei Rodrigues Coelho ganhou aí o nosso resumo de véspera. Parabéns! Entra em contato com a nossa equipe aí que a gente vai pegar o teu tamanho de camiseta e vai garantir tua vaga lá na revisão. E vai ter mais. Show de bola!
Então foram aí 2 horas de live muito produtiva. A gente conseguiu aí, além de dar aquela motivada que eu acho que faz parte do processo, as pessoas precisam disso, precisam de histórias reais para ver que é possível. Então, além de muito conteúdo, muita história boa, eu acho que isso aí faz a diferença no dia a dia do aluno, que é complicado. Então, queria agradecer aí, prof, pela disponibilidade de sempre. O prof conheceu a gente há pouco tempo, mas vestiu a camisa. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco. Literalmente, né? Isso aí. Então, obrigada, prof, por topar esse desafio. E o desafio para os nossos alunos é ser aprovado, né? Então, tem 37 dias, 36 dias, se eu não me engano, até a data da prova, para eles refinarem aí o estudo. E a gente se vê pessoalmente lá na revisão de véspera. Obrigadão, tá, prof? Obrigado, pessoal. Tá? Foi um prazer enorme, tá? Pode seguir o professor, é Prof. Aureno Marques, show de bola. Pessoal, não esqueça, tá? 36 dias, aproveite agora sexta-feira, tá? Sexta-feira para se planejarem, tá? A semana de vocês, buscar ali, fazer um detalhamento de todo o planejamento para conseguir otimizar e buscar o maior desempenho possível, tá? Eu vou ficando por aqui. Camila, muito obrigado pela presença, tá? Gosto muito de vocês, tá? Da Implacável Concurso, de você, do professor Elias, da equipe que me atende muito bem, sempre que eu busco alguma dúvida, qualquer coisa, tá? Agradeço demais ali a recepção de vocês, diretamente aqui de Ceará, Fortaleza, Nordeste. Padrão, tamo junto? Pessoal, fica aqui, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais, prof. Obrigada. Povo, obrigada aí pela presença de todos. Quem ficou aí a live toda, muito obrigada de coração. Eu sei que não é fácil, né? É bastante coisa para assimilar. Eu sei que a galera tem que trabalhar. Então, muito obrigado quem ficou aqui até o final. O pessoal que ganhou a revisão aí, entra em contato com a gente para a gente disponibilizar para vocês, tá? Garantir o ingresso de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu falei no início da live, então se quem entrou depois, pode voltar à live ali. No começo a gente fala sobre todos os detalhes ali, informações importantes da revisão presencial de véspera, que vocês têm até o dia 10 de fevereiro para adquirir, tá? Depois disso a gente não consegue mais encomendar a camiseta de vocês, tá? Então é importante que quem tem interesse entre em contato quanto antes, porque, como a gente falou, são 780 lugares, porém, a gente já tá aí com metade dos ingressos, graças a Deus, vendidos. Vamos fazer um super evento e conto com vocês lá, para conhecer pessoalmente vocês lá no evento. Renata, eu que agradeço, tá? Obrigada aí pela confiança de todos. Beijo e ótimo dia. Até mais!